Queridos irmãos e amigos, aqui estamos uma vez mais para vos trazer à vossa reflexão mais uma lição, a segunda lição deste trimestre, deste terceiro trimestre deste ano de 2023, e nesta lição nós entramos em cheio, digamos assim, no grande tema que é a Epístola de Paulo aos Efésios. E este grande tema, eu creio que ele foi muitíssimo bem resumido pelo título desta lição 2, que é o grande plano de Deus centrado em Cristo. E qual é este grande plano de Deus centrado em Cristo? Eu vou fazer um resumo, não é, de toda a lição, e claro, depois nós entraremos nos detalhes, não é, na explanação detalhada, mas para ficarem com uma overview, ou seja, com uma vista de conjunto do tema desta lição, eu diria que o grande plano de Deus centrado em Cristo é de unir, de reconciliar duas famílias que estavam separadas. E quais são essas duas famílias? É a família celestial e a família humana. Não por culpa, esta separação ocorreu não por culpa da família celestial, que esteve sempre totalmente inocente, não é? Mas sim por culpa da família humana, devido ao erro consentido, foi um erro consciente, por isso consentido, dos nossos primeiros pais. E, portanto, isso criou um abismo de separação entre a família celestial e a família humana e, portanto, isso pesou e gravemente no coração de Deus, não é? Porque imaginem, por exemplo, a dor e a tristeza que um pai e uma mãe sentem quando dois dos seus filhos estão inimizados um com o outro. E, devido a essa inimizade, estão separados, um para cada lado, não se falam. Os pais conseguem falar, por exemplo, com um filho. A comunicação mantém-se impecável, portanto não foi nada afetado. Com outro filho já é mais difícil a comunicação, já tem que ser mais rebuscada, mas então a comunicação entre um filho e o outro filho simplesmente não existe. Pois bem, o pai ou a mãe sofrem ao ver uma situação destas. Pois bem, Deus, como pai, não é, sofre ao ver parte dos seus filhos inimizados uns contra os outros. Agora, a comunicação de Deus com a família celestial, essa nunca quebrou, porque estes nunca pecaram. Mas a comunicação com a família humana, embora Deus não tivesse deixado de comunicar, mas essa comunicação foi alterada. Ok? E sabemos muito bem, desde o momento em que os nossos primeiros pais pecaram, essa comunicação, que era face a face, não é? Foi alterada. E, portanto, criou-se uma barreira, uma separação, um abismo, não é? Pois bem, Cristo, na sua mente, já tinha, Cristo, juntamente com o Pai, já tinham, portanto, digamos, a família divina, não é? A divindade já tinha arquitetado um plano para que, se o pecado irrompesse, como infelizmente veio a irromper, pois bem, se remediasse o problema. E é isso que trata aqui a lição desta semana, é aquilo que Paulo expõe de forma magnífica, portanto, nesta Epístola aos Efésios, portanto, que é de nos falar deste grande plano centrado em Cristo, de reconciliar, repito, duas famílias que o pecado separou. Isto é absolutamente algo maravilhoso. Aliás, o próprio apóstolo Paulo não nos diz, portanto, e deixem-me só ler esta frase do apóstolo Paulo, que está, portanto, em 2 de Coríntios, no capítulo 5 e no versículo 18 até ao 20. Ora, tudo provém de Deus, que nos reconciliou consigo mesmo por meio de Cristo e nos deu o ministério da reconciliação. A saber que Deus estava em Cristo reconciliando consigo o mundo, não imputando aos homens as suas transgressões, e nos confiou a palavra da reconciliação. Ou seja, quando nós percebemos este grande plano de reconciliação, nós sentirmos motivados a sermos coadjuvantes de Cristo no trabalho de reconciliação. Ok? E aqui diz que, ainda o versículo 20, de sorte que somos embaixadores em nome de Cristo, como se Deus exortasse por nosso intermédio. E assim é. Em nome de Cristo, pois, rogamos que vos reconcilieis com Deus. Aquele que não conheceu o pecado, ele o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Este é que é o grande plano de Deus centrado em Cristo. É assim ou não é, irmão? Eu agora vou deixar que o irmão entre mais em detalhes, porque eu sei que o irmão tem uma quantidade de pensamentos impecáveis, profundos, baseados na revelação, não é? Isto, tudo que nós sabemos disto provém da revelação, não é devido à nossa inteligência especial, que não a temos, não é? Mas é por revelação divina, não é? Mas, irmão, avança agora, porque vamos agora então mergulhar a fundo neste tema. Ora bem, então,
A nossa lição fala-nos do grande plano de Deus, centrado em Cristo, e graças a esse plano nós somos salvos, graças a esse plano os mundos não caídos também são salvos, graças a esse plano os próprios anjos que não caíram também são salvos, de certa maneira são salvos, não porque tenham pecado são salvos, mas são salvos de uma futura, são salvos da dúvida Isso. que têm desde o princípio, criada por Lúcifer no céu, são salvos dessa grande dúvida, são salvos de uma queda futura no futuro. Os outros Uhum. mundos criados por Deus, os outros mundos também são salvos pelo plano de Cristo, o plano da redenção para salvar a raça humana. Eles também são salvos de uma futura queda, de uma futura Ou seja, apostasia. O mundo não criado essa salvação desses é mundos não maravilhoso. caídos e dos anjos é uma salvação preventiva, digamos assim. Preventiva, Pois. exatamente. É Ao uma passo que a salvação. nossa é uma salvação curativa. Exatamente, é isso mesmo. A nossa é mesmo, nós precisamos mesmo. Eles para não caírem no futuro e nós para sairmos do buraco em que estamos Isso. e para voltarmos a adquirir. Porque eles nunca caíram uh, em buraco nenhum, nós é que caímos. eles não caíram. Portanto, apesar de terem tido essa dúvida na sua mente se seria Lúcifer que estava certo ou Deus, o Pai e Cristo estavam certos, apesar de terem tido essa dúvida, a decisão que eles tomaram foi permanecer fiéis ao Pai e ao Filho, Muito apesar bem. disso. No entanto, pronto, há lá aquela dúvida que tem que ser removida. Isso. Então essa dúvida é removida pelo grande plano da redenção que está mencionado aqui em Efésios, que nós iremos ver então com mais atenção. A lição de domingo diz-nos que o grande plano de Deus era conceder-nos bênçãos espirituais. E bênçãos espirituais, as coisas espirituais são-nos dadas por quem? Pelo Espírito de Deus, pelo Espírito Santo. Então, estas bênçãos espirituais são bênçãos que vêm pelo Espírito Santo, pelo Espírito de Deus. E estas bênçãos espirituais para a raça humana, para o ser humano e também para os mundos não caídos e para os anjos que não caíram, que não pecaram, não é? Portanto, estas bênçãos espirituais, em especial de facto para nós, para a raça humana, foram-nos dadas, nós sabemos, quando Adão e Eva pecaram, vem desde o princípio do mundo, não é? Vem desde o início do pecado, da entrada do pecado neste mundo, e são bênçãos espirituais que nós podemos obter agora, e são bênçãos espirituais que nós vamos obter na segunda vinda de Cristo, e são bênçãos espirituais que nós vamos usufruir na nova terra, na vida na nova terra, numa vida eterna, num corpo perfeito, não é? Então são bênçãos espirituais que o Senhor Jesus deseja dar-nos através deste plano da redenção. E Efésios no capítulo 1, no versículo 3, diz-nos: Bendito Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual nas regiões celestiais em Cristo Jesus. E já agora o versículo 4, assim como nos escolheu nele antes da fundação do mundo para sermos santos e irrepreensíveis perante ele. Em Para amor. sermos o quê? Para sermos o quê? Santos e irrepreensíveis. Esse é o Santos grande e objetivo de Deus para nós. Este é o grande objetivo de Deus. Santos e irrepreensíveis como éramos no princípio. Antes do pecado entrar no nosso mundo, Adão e Eva não eram santos e irrepreensíveis? Eram. Claro. Exatamente. Então, e os anjos que caíram, que pecaram juntamente com Lúcifer, eles não eram santos e irrepreensíveis no céu antes de pecarem? Também eram. Portanto, este é o grande objetivo de Deus, é ter um universo habitado por seres santos e irrepreensíveis. Exatamente. Esta é a grande alegria de Deus, é ter um universo E cheio é de seres. fantástico saber que o plano de Deus para a raça humana é exatamente esse. Tão bom, e o plano de Deus para a raça humana é exatamente esse. Daí o grande sacrifício feito por Cristo em dar a sua vida por nós, e realmente foi algo maravilhoso e algo espantoso que ele tenha abandonado as cortes celestiais com tudo o que é bom lá e vir aqui a este mundo e sofrer tanto para salvar parte da população deste mundo. No entanto, o objetivo dele era salvar todos, claro. Então, e no versículo 5, e nos predestinou para ele, para a adoção de filhos por meio de Jesus Cristo, segundo o beneplácito da sua vontade. E o 6, para o louvor da glória da sua graça, que ele nos concedeu gratuitamente no amado. Já agora o 7, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, o apóstolo Paulo quer que realmente os crentes da igreja de Éfeso, onde ele trabalhou durante os tais 3 anos para formar ali uma igreja forte e poderosa, não é? Apesar daquelas influências sobrenaturais a que eles estavam habituados, apesar daquelas tendências
contaminações de ideias erradas, de superstições, de ocultismo, etc. Ele quis torná-los uma igreja forte, uma igreja realmente com o Espírito de Deus neles. E, passado aqueles anos, depois de ele ter trabalhado lá, ele escreve esta carta, já, não é? Fora, depois de ele ter saído de Éfeso, e parece-me que os crentes estavam a vacilar um pouco, parece que estavam um pouco desanimados, não é? E ele procura então animá-los para eles tomarem consciência novamente, conforme aprenderam naqueles 3 anos em que Paulo esteve lá, que realmente eles são especiais, porque Deus os ama, Deus deu a vida por eles, quer fazer deles seres espirituais, perfeitos, santos, uma luz no mundo e prepará-los para a vida na nova terra. Então ele escreve toda esta carta aos Efésios precisamente para avivar neles aquele primeiro Isso. amor, para avivar neles aquela fé, aquela confiança, aquela segurança de que eles são amados por Deus e que Deus tem as tais bênçãos espirituais para lhes dar. Porque Para o que que eles Deus quer pudessem é ter a sua identidade cristã reavivada, não é? a sua identidade cristã revivada e lembrarem-se do que é ser um cristão. Um Exatamente. cristão é ter em si toda a plenitude de Deus. Isso. E este é o grande objetivo de Deus, é habitar no ser humano, habitar no crente, habitar naquele que é salvo, naquele que é justificado pela fé, habitar naquele que é santificado pelo Espírito. Então, e tornar essa pessoa, esse crente, o mais semelhante possível a Cristo, não é? Esse é o grande desejo de Deus. E é isto que nós vemos aqui ao longo da Epístola aos Efésios, que nós vamos ver depois com mais atenção estes versículos todos. É isso que Deus quer. Então, Deus nos tem abençoado com toda a sorte de bênção espiritual, É diz ele fantástico no esse texto. versículo 10. Toda a sorte de bênção espiritual. E estas bênçãos espirituais só podem vir através do Espírito Santo no Exato. crente, não é? Aqui a minha Então, versão diz mesmo o qual nos abençoou com todas as bênçãos, plural, espirituais. Portanto, todas. com todas. Não há nenhuma que falte. Não há nenhuma que falta. Não há nenhuma que está em déficit. Estão todas presentes. Portanto, o Senhor não dá, digamos, as suas bênçãos como um Senhor mesquinho, não é? Que só dá um bocadinho cada... Não, Ele quer dar tudo. 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 E agora, se recebemos tudo ou não, isso não depende de Deus, depende de nós. Se nos abrimos a essa possibilidade ou não. Portanto, nós, os receptáculos dessas bênçãos, é que estaremos ou não disponíveis para receber todas as bênçãos ou não. Portanto, mais uma vez, se nós não recebemos todas as bênçãos, o problema está em nós, não em Deus. Está em nós, é porque nós estamos disponíveis para receber essas bênçãos. E o alvo máximo, digamos, o objetivo final está mencionado aqui, portanto, naquilo que lemos no versículo 4, que é para sermos santos e irrepreensíveis. Estas bênçãos espirituais que Deus nos dá é para sermos santos E e irrepreensíveis. irrepreensíveis. Ou Tal seja, como Jesus é. todas as bênçãos espirituais têm um objetivo bem Tem um alvo. específico. E agora vou aqui usar uma linguagem da informática que se usa muito nos nossos dias, para nos formatar à Isso. imagem e à semelhança do nosso Criador e Salvador. Muito bem, formatar a imagem de Jesus. É isso mesmo. De modo que este é o grande objetivo que Paulo procura incutir nos Efésios, não é? Deus quer que vocês sejam santos e irrepreensíveis. Irrepreensível não há nada que se aponte, não há nada repreensível. Isto realmente é maravilhoso quando um ser humano alcança um nível espiritual assim. Mas este é o plano nós que à para partida somos todos falhos e cheios de falhas, não é? Portanto, uma obra destas, repare, isto é mesmo obra de um artista, não é? Isso. É mesmo, é obra de um artista. Porque, por exemplo, usando a analogia de um escultor, o escultor pega num bocado de pedra, ninguém dá nenhum valor àquilo, e esculpe aqui, ali, Mesmo, e finalmente sai dali exatamente. uma imagem linda, perfeita, não é? Exatamente. Podíamos dizer irrepreensível, entre aspas, enfim, dado no seu ambiente. Então, É isso mesmo. o divino artista, o divino escultor, pega em matéria bruta, que somos nós, à partida, não é? E talha e esculpe de tal forma que depois sai uma obra perfeita. E essa obra perfeita é seres santos e irrepreensíveis. Isto é maravilhoso. Isto é maravilhoso. É absolutamente Eu maravilhoso. aprecio imenso, sabe, eu dou muito valor a este alvo que Deus coloca diante de nós. Porque se Deus colocasse diante de nós um alvo inferior a isto, parece que era um alvo medíocre. Ou seja, eu acho que Deus tem o poder para realmente pegar em nós e transformar-nos e fazer de nós estes seres santos e irrepreensíveis, que é o grande alvo do plano da redenção, que é colocar tudo. Nunca se esqueçam disto. O plano da redenção
é pegar na raça humana, pegar no crente, aqueles que querem ser salvos, pegar no estado em que ele está e torná-lo a pôr no estado em que ele era antes do pecado de Adão e Isso Eva. mesmo. Ou Este é o seja, grande objetivo de Deus. antes da pintura da obra de arte ter sido manchada, ter sido. Isso, É como exatamente. um lindo quadro que, digamos, alguém com má intenção lançou ali uma, portanto, fez uma borrada, digamos assim, com tinta, não é? Ali borrou a pintura, não é? Pois bem, o Senhor quer recuperar exatamente isso. E só ele tem o poder para fazer isso. Agora, irmão, deixe-me só aqui dizer uma coisa. Eu creio que muitos de nós cristãos, e eu digo muitos de nós porque eu também já passei por essa fase, de acharmos que aquilo que o Senhor tem em reserva para nós é tão belo, é tão elevado, é tão extraordinário, que nós no fundo, lá no fundo da nossa mente, nós pensamos assim, não, isso é bom demais para ser verdade, não pode ser verdade. Pois é. E não acreditamos. Pois. E ao não acreditarmos, nós estamos a limitar o poder de Deus que Deus quer exercer em nós. E ficamos num nível muito mais baixo. Exatamente. Portanto, nós ambicionamos pouco. E ambicionamos pouco Ambicionamos porque pouco. achamos que não, aquilo é bom demais para ser verdade, não pode ser. E alcançamos pouco como E consequência. alcançamos pouco, exatamente. Portanto, Deus quer que nós pensemos alto, que nós Alto. ambicionemos um patamar elevado. Isso. Não fiquemos, não nos satisfaçamos na mediocridade, mas que nós alcançamos o maior patamar possível. E o maior patamar possível é exatamente isto, a santidade e a irrepreensibilidade. E que é isto, portanto, a certeza que nós temos que de facto é isto o grande alvo que Deus tem, que Jesus tem para nós e que o apóstolo Paulo quer que os Efésios entendam, porque ele repete esta mesma ideia no capítulo 5, no versículo 27. O irmão poderia ler, tem aí a Bíblia. É, portanto, capítulo 5, versículo 27. É isso Paulo mesmo. repete esta mesma ideia. É. Portanto, vejam que no início da carta aos Efésios ele diz isto: Deus quer que vocês sejam E no santos final da irrepreensíveis. carta, E agora, no final da carta, ele termina mais ou menos com esta ideia. rematando Então, com a mesma ideia. E eu vou ler, se me permite, a partir da segunda parte do versículo 25, que diz assim: muito Cristo bem. amou a Igreja e a si mesmo se entregou por ela, Igreja. Para quê? Para a santificar. Isso. E o que é que quer dizer santificar? Logo a seguir explica o que é: purificando-a, ou seja, purificando a Igreja. E quem é a Igreja? É o conjunto das pessoas que a formam, purificando-a com a lavagem da água. Que água é esta? Pela palavra. Então quer dizer que Pela esta palavra é que é o manancial da água viva que nos vem purificar. Lava. Não é uma água literal, não é uma água de um rio, não é água do mar, não é a água de uma nascente, é a água da palavra. Isto é uma É a imagem. palavra de Deus que sai da boca de Deus. Isso. Agora o versículo 27, o texto que o irmão indicou, para apresentar a si mesmo, para apresentar a quem? À Igreja. Isso Igreja gloriosa, sem mesmo. Sem mácula, mácula, nem nem ruga, nem ruga, coisa semelhante, mas santa, e cá está santa mais uma e vez o termo, irrepreensível. irrepreensível. Portanto, estão a ver que a grande preocupação do apóstolo Paulo é esta. E nós sabemos que tudo o que o apóstolo Paulo escreveu é inspirado pelo Espírito Santo. Claro. Então, qual é o desejo do Espírito Santo? É este. É crentes, uma igreja santa e irrepreensível. Membros de igreja santos e irrepreensíveis. Sem mácula, nem ruga. Sem mácula, nem ruga. Isto Isto é, realmente parece que é um pouco assustador. Mas não é. Porquê? Porque temos o auxílio do Espírito Santo. isso mesmo. Ou Temos o seja, auxílio do Espírito não é Santo. uma obra nossa, é uma obra do Espírito Santo em nós. É, e ele até diz no versículo 13, do capítulo 1 do versículo 13, ele diz: Em quem também vós, depois que ouvistes a palavra da verdade do Evangelho da vossa salvação, tendo nele também crido, fostes selados com quê? Com Com o o Espírito Espírito Santo da da promessa. promessa. Portanto, o Espírito Santo passa a habitar no crente. Isso. E com o Espírito Santo a habitar no crente, Ele começa a nós, obra de regeneração. exatamente, portanto, é isto, sem mácula ou ruga, santos e irrepreensíveis. Portanto, pensem nisto como sendo o grande objetivo que realmente da carta aos Efésios, o grande objetivo de Deus para a igreja em Éfeso, para a igreja em Tessalónica, para a igreja em Colossos, para todas as igrejas fundadas pelos apóstolos, este é o grande objetivo de Deus. Para os adventistas do sétimo dia, hoje, em É igual. preparação para o tempo da angústia, em preparação para a lei dominical, para a imagem da besta, para a lei do domingo, em preparação para conseguirmos presenciar a segunda vinda de Cristo. Então, para habitar na presença dos anjos no céu durante 1000 anos, para habitarmos com o Pai, com o Filho e com os anjos na nova terra, depois por toda a eternidade, depois dos 1000 anos. Exatamente. Este é o ideal, este é o alvo que Deus quer alcançar Exatamente. na sua igreja. Então isto é Exatamente. maravilhoso. Para mim é maravilhoso, não Sem é? dúvida, sem dúvida.
É. É maravilhoso. Portanto, Ok. ficamos aqui a perceber que realmente o grande objetivo na lição de domingo é isto que nós apercebemos quando estudamos estes versículos. Agora, mais. A lição fala-nos aqui nos lugares celestiais. O que é isto? Os lugares celestiais mencionados no versículo 3. Uhum, Portanto, ele nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nos lugares nos lugares celestiais, ou nas celestiais. regiões celestes, ou nas coisas celestiais em Cristo. O que é que isto quer dizer? A palavra lugares celestiais tem dois sentidos aqui na carta aos Efésios. Por exemplo, no versículo 20, é-nos dito que Cristo assentou-se à direita de Deus nos lugares celestiais. Diz o versículo 20 do capítulo 1, não é? Ele sentou-se à direita do Pai nos lugares celestiais. Então, aqui percebemos que realmente os lugares celestiais é o céu, é o lugar onde Deus vive. No capítulo 2, no versículo 6, no capítulo 2 e no versículo 6, Também aparece a expressão lugares celestiais. também aparece a pressão nos lugares celestiais e diz: nos ressuscitou. Portanto, este é um dos trabalhos do Espírito Santo, é ressuscitar uma alma morta em ofensas e pecados e Sim. dar-lhe a vida espiritual, a vida de Jesus, o próprio Espírito de Jesus, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Já agora, Ou irmão, seja, sim, agora aqui o versículo 6, Paulo não pode estar a falar aqui da ressurreição corpórea ou corporal, não, porque ele diz assim, e juntamente com ele nos ressuscitou. Ora, nos ressuscitou. Paulo não, Já não está tinha feito. morrido ainda, portanto não tinha Isso, sido ressuscitado. Portanto, esta é ressurreição é a ressurreição espiritual espiritual. e não É física. isso mesmo, exatamente. Então, e nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Este assentar nos lugares celestiais é quando o Espírito Santo, isto é de dois modos, quando o Espírito Santo habita em nós, nós pela fé, por aquilo que nós pensamos e aprendemos, por aquilo que nós sentimos e pelo sentimento que o Espírito Santo coloca dentro de nós, o nosso ser, a nossa mente, o nosso coração está onde? Nas coisas aqui da terra? Não. Não. Está tudo lá, está no céu, Isso. está nas coisas celestiais. A nossa Isso mente mesmo. está lá. E um dia vamos estar fisicamente, mas até lá estamos mentalmente e estamos isso com o nosso mesmo. coração. Então nós já estamos lá. Isso. Nós já estamos lá. Mas por outro Virtualmente, lado, como se diz hoje. Já lá estamos exatamente, virtualmente. isso mesmo, o nosso coração, a nossa mente está lá. Por outro lado, como Cristo está lá como nosso representante, como nosso precursor, como diz a carta aos Hebreus, Cristo está lá como nosso precursor, como nosso representante, Ele foi à nossa frente e a seguir vamos nós. Ele é um sacerdote segundo a ordem de Melquisedeque, Isso. não é? E durante os 1000 anos nós iremos ser também Sacerdotes sacerdotes segundo a ordem de Melquisedeque também, e iremos fazer o trabalho que temos para fazer. Portanto, Cristo está nos céus, já como precursor à nossa frente, e nós, através dele, Isso. porque ele é nosso representante e está lá, nós já estamos lá como se estivéssemos lá. Exatamente. Porque está lá o Através nosso dele, representante. ele é o nosso representante. Exatamente. Ele é o nosso representante. Como nosso representante, ele já está lá. Exatamente. E nós E ao vamos estar lá, seguir. nós estamos lá. Porque Ele está por Exatamente. nós. Ao estar lá, nós estamos lá. Isso. Portanto, esta é uma das maneiras de estarmos nos lugares celestiais. Mente, coração e através de Cristo como nosso representante. Isso mesmo. Nós estamos lá. Ele é um ser humano. Ele é humano como nós. Tem a Exato. nossa É carne. o Filho do Homem. Está lá como nosso representante, não é? Então, depois temos aqui o capítulo 13 e o versículo 10, que é o que utiliza a mesma expressão, para que pela Igreja a multiforme sabedoria de Deus se torne conhecida agora dos principados e potestades nos lugares celestiais. Aqui temos novamente a mesma palavra, nos lugares celestiais. Então, o que é que acontece nos lugares celestiais? Se examinarmos este versículo, diz que a sabedoria de Deus torna-se conhecida lá nos lugares celestiais, torna-se conhecida dos principados e potestades. E torna-se conhecida de que modo? Conforme diz o início do verso 10, pela Igreja. O que é que isto quer dizer? Os próprios anjos que habitam o céu, os principados e os potestades que habitam no céu, os tais seres a quem Deus incumbe uma parte na administração do governo de Deus, porque Deus gosta de dar, portanto, uma parte na administração do seu governo a seres celestiais, não é? Então são os principados e potestades que têm responsabilidades no governo de Deus. Mas eles, pela Igreja, diz o início do verso 10, eles estão a aprender sobre o caráter de Deus. Através daquilo que se passa com a Igreja aqui na Terra, o que Deus faz pela Igreja, o que Ele tem feito pela Igreja desde o pecado de Adão e Eva, todo o sacrifício, todo o trabalho que Deus e Cristo têm feito, eles estão a aprender acerca do caráter de Deus, acerca desta sabedoria de Deus, através da Igreja, lá nos lugares celestiais. Então, os lugares celestiais, aqui é também o céu. Aqui é também o céu.
É interessante um pormenor, irmão, que é o seguinte, por exemplo, aqui na versão bíblica Almeida Revista e Atualizada, Uhum. em Efésios 1:3, portanto, fala nas regiões celestiais em Cristo. Em Efésios 1:20, fala, portanto, nos lugares celestiais. Depois, no capítulo 2 e no versículo 6, fala novamente nos lugares celestiais. No capítulo 3, no versículo 10, portanto, fala nos lugares celestiais novamente. E finalmente, capítulo 6 e versículo 9, E 12. fala, portanto, É o 12, é o 12. 6, 6, 12. 12. Exatamente, portanto, nas regiões celestes, diz aqui. Agora, na outra versão, que é mais clássica cá em Portugal, que é a Almeida Isso. Revista e Corrigida, por exemplo, aqui onde a nova versão diz nos lugares celestiais, nesta versão diz céus. Portanto, Pronto, lugares ficamos a saber celestiais que e os lugares céus celestiais são é o termos céu. sinónimos. É, Por exemplo, exatamente. aqui em Efésios 1:3 diz lugares celestiais, em Efésios 1:20 diz céus, não diz lugares celestiais, diz céus. Diz assim, portanto, 1:20, que manifestou em Cristo, ressuscitando dos mortos e pondo à sua direita nos céus. Nos céus. Exatamente. Portanto, o 1:20. irmão está a ler o versículo 1:20, Efésios 1:20. 1:20. Na Muito versão bem. Almeida Revista e Corrigida. Mas na revista e atualizada diz também nos lugares celestiais. Isso, Nos lugares exatamente. celestiais, o qual exerceu ele em Cristo, ressuscitando entre os mortos e fazendo sentar à sua direita nos lugares celestiais. Aqui diz, fazendo sentar e pondo à sua direita nos céus. Portanto, Muito bem. uma vez que uma versão diz céus, outra diz lugares celestiais, são termos sinónimos. É sinónimo, exatamente. Sinónimos. Mas agora muita atenção para o versículo 12 do capítulo 6, porque aqui vamos ter uma definição de lugares celestiais diferente daquela que temos estado a ver. O que é que temos estado a ver? Que os lugares celestiais é a morada de Deus, é o Isso. lugar onde Cristo foi exaltado à direita do Pai. E agora vamos ver já uma outra ideia de lugares celestiais dada pelo apóstolo Paulo. Então o irmão poderia ler o versículo 12, por favor, capítulo 6. Efésios, capítulo 6, versículo 12. Então diz assim, porque não temos que lutar contra a carne e o sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. Ok, então não notam que aqui não pode ser o céu, não pode ser o lugar onde Deus habita. E não é? pode ser porquê? Já agora... Porque as hostes espirituais da maldade, não vivem lá no céu. Isso mesmo, isso mesmo. E nós já dissemos aqui numa lição anterior, não me recordo quando exatamente, creio que foi quando estudámos as 3 mensagens angélicas, que quando Jesus morreu na cruz do Calvário, o acesso que Satanás ainda tinha ao céu ficou-lhe vedado. Ou seja, a partir da morte de Jesus na cruz, Satanás não mais teve acesso ao céu. Alguns perguntarão, então, mas ele não deixou de ter acesso ao céu quando foi expulso de lá antes da criação do planeta Terra e da raça humana? Não, ele tinha sido expulso sim e não mais tinha o direito de como lugar de habitação. Como lugar de habitação. Mas tinha direito de acesso. Repito, não tinha direito de permanência, mas tinha direito de acesso. Quando Jesus morre na cruz do Calvário, o direito de acesso terminou também. Exatamente, muito bem, é isso mesmo. Agora, o que é que nós notamos aqui no versículo 12, não é? Que a nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais. O que são estes lugares celestiais? É o mundo invisível, é o mundo invisível onde se travam os conflitos entre os anjos bons e os anjos maus pela posse da nossa mente. Isso. Ou seja, no mundo invisível, se os nossos olhos pudessem ser abertos, como foram os olhos abertos do servo de Eliseu, nós veríamos as forças do mal e as forças do bem, anjos de Deus e anjos de Satanás, lutando uns pela destruição dos seres humanos e outros pela salvação dos seres humanos. Então, neste mundo espiritual invisível que nos rodeia, isto é chamado também pelo apóstolo Paulo os lugares celestiais. É uma outra dimensão. É uma outra dimensão, exatamente. É uma outra dimensão onde vivem... É a dimensão do mundo sobrenatural. É a dimensão do mundo sobrenatural. É um mundo invisível. São outras... mundo espiritual. Eu penso que não há uma outra palavra para definir bem isto. É uma outra dimensão. Sim, portanto, eles existem, eles estão à nossa volta, eles observam. Eu gosto da palavra sobrenatural, portanto, que está para além do que é natural, do que é visível. Bem. Ok? É isso que quer dizer a palavra sobrenatural, está para além do que é natural. Ok? Está acima do que é natural.
Portanto, isso é que é o sobrenatural. Portanto, é numa outra dimensão que não é perceptível a nós seres humanos, não é? Porque não temos essa capacidade, mas o facto de não termos a percepção dessa outra dimensão não quer dizer que ela não exista. Ora bem, Ela exatamente. existe. E Ellen White, muitas vezes em visão, o Senhor lhe mostra o conflito que é terrível entre anjos bons e maus para tentarem levar uma pessoa ao caminho errado e os anjos para tentarem preservar a pessoa e aguentá-la no caminho certo. Há uma luta nos sentimentos, nos pensamentos, naquilo que vem à mente da pessoa, imagens que vêm à mente da pessoa, sentimentos que vêm dados pelos anjos caídos, outros dados pelos anjos de Deus, e a pessoa tem que tomar uma decisão. E quando nós temos consciência dessa realidade sobrenatural, eu creio que muito mais facilmente nos sentimos motivados a colaborar com as forças espirituais do bem, para assim sermos subtraídos à influência das forças espirituais do mal. Porque se não temos consciência da realidade desse grande conflito, facilmente podemos, como Paulo dizia aqui, portanto que antes da conversão fazíamos a vontade aos nossos pensamentos. Por exemplo, em Efésios, no capítulo 2 e no versículo 1, diz assim: e vos vivificou. O que é que quer dizer a palavra vivificar? Quer dizer dar vida, não é? Deu vida. Estando vós mortos como? Não é mortos fisicamente, em ofensas e pecados, ou seja, estavam mortos espiritualmente. Versículo 2. Em que noutro tempo andastes, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência, entre os quais todos nós também antes andávamos. Portanto, nós também, reparem, os filhos da desobediência ainda andam, mas nós também já andamos, não é? Já andamos, já andamos, portanto, não éramos melhores do que aqueles que ainda andam. Entre os quais todos nós também antes andávamos, nos desejos da nossa carne, fazendo a vontade da carne e dos pensamentos. Ou seja, nós antes fazíamos a vontade da carne e dos pensamentos porque quê? Porque seguíamos, digamos, a nossa tendência, o nosso pendor, não é? Carnal, seguíamos aquilo que essas forças espirituais do mal colocavam na nossa mente, mas agora, como temos consciência que a nossa mente é o campo de batalha deste grande conflito sobrenatural, nós dizemos assim, não, cuidado, se eu abrigo determinada ideia que é pecaminosa, que é imoral na minha mente, eu estou a dar força às forças do mal, e eu não quero isso. Então isso nos resguarda, digamos. Exatamente. Agora, somos assaltados pela tentação? Claro que somos. Claro que somos. Podemos ainda cair em tentação? Podemos, claro que sim. Agora, não deveríamos cair, porque já conhecemos a fonte onde nós podemos recorrer para não cair em tentação. Mas, se mesmo assim cairmos em tentação, pois bem, lembremos daquele texto que o apóstolo João escreveu, não é? 1 de João, no capítulo 2 e no versículo 1, que diz assim: meus filhinhos, estas coisas vos escrevo para que não pequeis. Este é o ideal da vida cristã. E se alguém pecar, porque ele admitiu que esta hipótese pode acontecer, e infelizmente acontece na vida de muitos cristãos, temos um advogado para com o Pai, Jesus Cristo, o justo. O plano A, não pecar. Não pecar, plano A, exatamente. Plano B, se pecarmos, a gente pode mesmo assim recorrer, não é? Mas o plano A é o que Deus quer, em primeiro lugar. Exatamente. Já agora, deixa-me ler-vos, porque estas lições, portanto, vão trazer certamente, eu ainda não vi comentários bons, que os nossos irmãos da Conferência Geral prepararam para nós para acompanhar este trimestriário, e na página 12, por exemplo, dos comentários para esta semana, diz assim: a fim de servirmos devidamente a Deus, é necessário nascermos do Espírito Santo, do Espírito Divino. Então, e nós, lembram-se, eu estou a ler isto porquê? Porque o versículo 3 do capítulo 1 diz que Deus nos abençoou com toda a sorte de bênção espiritual. E depois nós vimos, como lemos no versículo 3 ainda do capítulo 1, que fomos selados com o Espírito Santo. Portanto, o Espírito Santo está envolvido nesta obra, nesta tarefa ou neste trabalho de nos dar as bênçãos espirituais. E, de acordo com isto, Ellen White diz: é necessário nascermos do Divino Espírito. Isto vai purificar o coração. Ao nascer do Espírito Divino, isto purificará o nosso coração e renovará a nossa mente, dando-nos uma nova capacidade para conhecer e amar a Deus, comunicarmos a obediência voluntária a todos os seus mandamentos. Este é o verdadeiro culto, é o fruto da operação do Espírito Santo. E num outro comentário, este mais importante ainda, na página 13, dos comentários à lição, diz assim, este que eu acabei de ler, aqueles que têm podem ler, mas aqueles que não têm, aqueles que não têm poderão ler em torno de Já Todas as Nações, página 147, publicadora Servido. E este que eu vou ler agora
está, para quem tem, os comentários de Ellen White no Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, na página 7, na página 943. Aqueles que não têm, mas têm os comentários de Ellen White, então poderão ver na página 13, e diz assim: precisamos de saber o que Jesus é para aqueles a quem resgatou. Os Efésios, Paulo queria que os Efésios soubessem isso. Temos de perceber que pela fé nele, pela fé em Jesus, é nosso privilégio sermos participantes da natureza divina. Uau. As tais bênçãos espirituais vêm também ao sermos participantes da natureza divina. Então, é nosso privilégio sermos participantes da natureza divina. Eu acho que isto é fantástico. É um privilégio. É um privilégio. Isto é maravilhoso. Isto é um privilégio muito grande que Deus coloca ao alcance do ser humano. E a seguir diz: e escapando, ao participarmos da natureza divina, Escapamos automaticamente. Assim escapamos da corrupção que pela concupiscência há no mundo. Exatamente. Como é que podemos escapar à concupiscência, à corrupção que existe no mundo, na mente e no coração do ser humano? Se formos participantes da natureza divina. E esse, repito, é um privilégio que está ao nosso alcance. O nosso alcance está aqui, é o nosso privilégio. Isso. Sermos participantes da natureza divina. Quem é que tinha a natureza divina? Tinha Cristo na sua vida aqui na Terra. O que é esta natureza divina? É o Espírito Santo. E a seguir ela diz: seremos então purificados de todo o pecado. Ao ter a natureza divina, somos então purificados de todo o pecado e de todos os defeitos de caráter. Uau. Realmente, isto é maravilhoso, mas é isto que o Paulo quer que os Efésios entendam, é isto que ele quer que eles entendam. E certamente então, que ele quando escreveu esta carta, quem sabe, e eu acredito que possa ser verdade, ele estava a pensar em todos os cristãos que, não apenas nos cristãos efésios, claro. Não. Os destinatários primários da sua carta são os efésios, do seu tempo, não há dúvida. Isso. Mas certamente que na mente de Paulo estava a ideia de que isto que ele escreveu aos Efésios pudesse também afetar positivamente todos os cristãos de gerações sucessivas. Todos, exatamente. As Que é a cartas vida de eram Cristo. partilhadas entre as igrejas e estas cartas deveriam ficar escritas para a igreja ao longo do tempo até à segunda vinda de Cristo. Não é? Isto é para todos os cristãos de todas as épocas. E ele diz então: é nosso privilégio sermos participantes da natureza divina. Seremos então purificados de todo o pecado. De todo o pecado. De todo o pecado. Sim, é o que está escrito aqui. E de todos os defeitos de caráter. Todos os defeitos de caráter. Todos. Lá Todos está. os defeitos Parece de que isso caráter. é bom demais para ser verdade, não é? Porque há pessoas que dizem: eu nasci assim e vou morrer assim E vou não tenho. continuar assim, porque Não. não há- O plano de Deus não é esse. O plano de Deus é boas notícias, é boas novas, é o Evangelho. Diz todos os defeitos de caráter. Seremos purificados de todos os defeitos de caráter se formos participantes da natureza divina. E já agora, irmão, Não- esses defeitos de caráter poderão ser tanto os defeitos de caráter herdados quanto aqueles adquiridos, não é? Porque há uns que nós herdamos. Muito bem. O irmão faz uma observação extremamente interessante. E sabem que Ellen White vai agora dizer isso mesmo. Reparem, ela diz assim: não precisamos de conservar nem uma só propensão pecaminosa. Uau. Que maravilha que isto é! Não precisamos conservar nenhuma só propensão pecaminosa. Eu acho que isto é fantástico, isto é maravilhoso. O Evangelho é realmente algo maravilhoso. E depois diz: ao participarmos da natureza divina, ela repete o pensamento: ao participarmos da natureza divina, as tendências hereditárias e cultivadas para o mal são eliminadas do caráter. Uau. E isto? Então, eu acho que isto é o alvo mais maravilhoso que o ser humano pode desejar e pode alcançar. Não haja a menor dúvida sobre isso. Ao participarmos da natureza divina, as tendências hereditárias cultivadas para o mal são eliminadas do caráter e tornamo-nos numa força viva para o bem. Partilhando diariamente da sua natureza, cooperamos com Deus para vencer as tentações de Satanás. Portanto, aqui está esta grande, maravilhosa notícia. Aqueles que têm os comentários podem ler na página 13, aqueles que não têm, têm que ir ao comentário bíblico, ao volume 7, na página 943. Ler e meditar até isto ficar interiorizado. Isso mesmo. Não é? E mais uma vez eu digo, se alguém ainda não está a viver esta experiência, se alguém ainda sente que tem quedas na sua vida, não desanime, por favor. Não desanima. Reparem, o que nós queremos aqui fazer não é dizer que nós temos que alcançar por nós mesmos esse patamar, não, é dizer que Deus quer e Deus tem poder para nos fazer chegar a nós a esse patamar. É bem diferente.
ok? Muito bem. E portanto, se nós ainda lutamos com alguma tendência, pois bem, não desanimem, não desanimemos, que Deus nos ajude, porque com a sua graça e pelo seu poder havemos lá chegar. E tudo para a honra e glória do nosso Deus, não para a honra e glória nossa, porque se nós fizermos isso, então aí nós estamos a manchar a reputação divina, não é? E porquê que eu digo manchar a reputação divina? Então, porque se é Ele que faz tudo, se é Ele que coloca à nossa disposição a graça e o poder para nós atingirmos, e depois de atingirmos uma certa maturidade espiritual, começamos a orgulhar-nos de nós mesmos, como se tivéssemos sido nós os campeões, não é? Não. Isso aí O poder é todo tudo, não dele, é? o mérito é todo dele. Borramos a pintura toda, desculpem a expressão, mas é isso mesmo, não é? Portanto, toda a glória é sempre para Deus. E até digo mais, quanto mais nós caminhamos com o Senhor, mais consciência nós temos de que Isso temos mesmo. que dar mesmo toda a glória e toda a honra a Ele, porque a gente sabe que de nós mesmos não temos capacidade nenhuma mesmo. E portanto nós somos miseráveis, não é? E com uma natureza que nos cria em nós uma propensão contínua para o mal. Portanto, tem que ser mesmo pela sua intervenção sobrenatural em nós, contrariando a nossa tendência natural pecaminosa, é que nós podemos crescer em graça, em verdade, em santidade. Não há outra forma. E aí, reconhecendo nós isso, nós temos que dar glória a Deus. Não há outra maneira. Por isso é que os redimidos na nova terra, assim que entrarem na nova terra, ou assim que entrarem no céu no início dos 1000 anos, eles vão, portanto, lançar as suas coroas aos pés de Jesus, porque reconhecem que o mérito é todo dele. Ora, nem mais. Exatamente. O mérito é todo dele, não é nosso. Todo. É o trabalho que ele fez em nós. Exatamente. Nós só temos que deixar que ele faça esse trabalho. É isso. Então, é 100% o mérito dele e 0% nosso. Agora já compreendem estas palavras que Ellen White escreve aqui, que não é? Purificados de todo o pecado, de todos os defeitos de caráter, de toda a propensão pecaminosa, de todas as tendências hereditárias para o mal. Agora já compreendem porque é que o apóstolo Paulo escreve em Efésios, no capítulo 5, versículo 27, que Deus quer uma igreja sem mácula, sem ruga, santa e irrepreensível. Agora já compreendem? Vejam que Ellen White... Repita, por favor, a fonte de onde tirou essas citações. Portanto, isso é o comentário... O comentário às lições. Portanto, estão a ver aqui? Ok, comentário de Ellen White à lição da Escola Sabatina de Efésios. Ok. Não é? E na página 13... Comentários desta lição 2, correto? É na lição 2, comentários de domingo, página 13. Muito bem. Portanto, página 13. Portanto, estes comentários são publicados pela Conferência Geral dos Adventistas do Sétimo Dia e traduzidos em várias línguas para as igrejas do mundo inteiro, e Portugal fez muito bem, começou a traduzir isto há alguns anos atrás. Eu já estava habituado a ler isto há anos em inglês, porque isto sempre existiu em inglês, há anos. E eu fiquei muito feliz quando a publicadora e a Igreja em Portugal decidiu traduzir do inglês para o português para que os membros da Igreja em Portugal tivessem estes comentários. Irmão, fiquei muito feliz. Já agora eu não me inibo de dizer que é fantástico como a Igreja, através dos seus meios oficiais, não é? Tem estado a dar ênfase neste assunto que é tão de crucial importância para os crentes que compõem a Igreja remanescente do Senhor deste tempo. E reparem, nós sublinhámos bem no trimestre passado as várias lições, portanto foram as primeiras 6 lições, não é? Logo de seguida, não é? Em que o pastor Mark Finley, portanto o autor das lições, enfatizou muito este aspecto. E agora entramos num outro tema e mais uma vez este assunto está aqui a ser claramente enfatizado. Eu creio que a mensagem é clara. É que o Espírito Santo quer mesmo despertar a Igreja de Deus para esta realidade de que é possível, pela graça e pelo poder de Deus, nós podermos vir a atingir o nível de santidade e de irrepreensibilidade. E ninguém põe isso em causa, porque se nós pusermos isso em causa, não é nós que nós estamos a desmerecer o próprio Deus. Porque o poder para chegarmos a este nível não é o nosso não existe, é o poder de Deus. Mas se nós desprezamos o poder de Deus, isto é uma blasfémia que nós fazemos contra Deus. Portanto, não façamos isso. Deus tem o melhor para nós. Deus quer o melhor para os seus filhos. Isto é como um pai ou uma mãe que tem ideais fabulosos para o seu filho. Mas o seu filho nem está para aí virado. Não, irmãos, por favor, despertem e permitam que o Espírito Santo vos desperte.
e vos faça compreender o privilégio que é nosso de podermos viver esta santidade. Eu digo isto com emoção porque eu quero viver isto pela graça de Deus. E o Senhor me tem ajudado muito ao longo da minha vida e tenho a plena certeza que o Senhor me irá continuar a ajudar. Mas este ideal é fabuloso. É simplesmente fabuloso. Que palavras nós podemos ter para descrever isto? Não há palavras. É isso mesmo, o alvo é maravilhoso que Deus tem para nós, toda a sorte de bênçãos espirituais, igreja sem mácula ou ruga, santa, irrepreensível. Portanto, este é realmente o grande objetivo de Deus para o seu povo e para a sua igreja. E se nós deixarmos, o Senhor vai fazer esse trabalho em cada um de nós. Então, isto é o máximo, não há mais do que isto, purificado todo o pecado, todos os defeitos de caráter, todas as propensões pecaminosas, toda a tendência hereditária cultivada para o mal. Não há mais que isto, não há melhor que isto. E o segredo é sermos participantes da natureza divina através da presença do Espírito Santo no crente. Que o Senhor nos possa abençoar. Com isto, podemos passar para a lição de segunda-feira. Agora, tudo isto foi conseguido a um preço muito elevado, não é? Muito elevado. Muito elevado. Pode falar, irmão. E eu gostei particularmente aqui da primeira parte do título da lição de segunda, que diz redenção cara. Sim, cara. Não é cara a nós, foi cara a Cristo. Não é? Portanto, foi um preço muitíssimo elevado que Cristo teve que pagar e já pagou. E demos graças e louvores a Deus por isso. Ou seja, a redenção que Cristo deveria cumprir, ou melhor, o plano que Ele deveria cumprir para a nossa redenção está cumprido. Isso é facto histórico, não é? Não é uma suposição, não, é um facto histórico. Ponto final, parágrafo. Portanto, há cerca de 2000 anos atrás, Jesus, ao vir a este mundo, ao ter vivido uma vida de total e perfeita obediência, não é? E se não tivesse vivido uma vida de total e perfeita obediência, a sua morte não teria tido o valor expiatório que teve, ou o valor redentor que teve. Portanto, vai ser a sua vida de total e perfeita obediência que vão permitir que ele tenha uma morte expiatória, não é? E porque ele teve uma morte expiatória válida, genuína, por uma vida de total obediência que antecedeu essa morte, então ele não podia permanecer na morte e por isso foi ressuscitado, ou ressuscitou. Eu digo foi ressuscitado ou ressuscitou, porque há um texto que diz que ele foi ressuscitado pelo Pai, mas também há outros textos que dão a entender que Cristo pode retomar a vida por ele mesmo. Isso. Okay? Tem evidência própria. As duas ideias estão corretas. Então, ele ressuscitou. Ao ressuscitar, o plano cumpriu-se na plenitude. Portanto, isto é um facto histórico. E Jesus ascendeu aos céus, e ele agora ascendeu aos céus para iniciar um ministério, e esse ministério é um ministério de intercessão, para poder agora aplicar individualmente a cada alma que o busque, que se entregue a ele de todo o seu coração, aplicar os méritos da sua morte redentora a todo aquele que aceita Jesus como seu Salvador. E, portanto, todo o trabalho que ele está a fazer é para aplicar, repito, os méritos da sua morte expiatória em favor de todo aquele que nele crê e que o aceita como seu Salvador pessoal. E a última parte do seu trabalho de intercessão no Santuário Celestial é um tipo de revisão, digamos, é uma revisão da matéria, digamos assim, como se diz às vezes nas aulas, não é? Quando estamos para chegar ao final de um ano letivo, os professores às vezes fazem uma revisão de toda a matéria dada. Eu estou a usar aqui uma imagem apenas, é uma analogia, para dizer o quê? O Senhor, pouco antes de terminar o seu ministério intercessor, ou seja, porque esse ministério intercessor vai terminar naquele tempo que nós chamamos o fim do tempo da graça, ou seja, a graça deixa de estar disponível. E isto tem base bíblica? Tem. Então Jesus não disse que assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Houve um tempo da graça que terminou nos dias de Noé, sim ou não? Claro que sim. Quando a porta da arca foi fechada pelo próprio Deus, a graça que estava à disposição de todos os antediluvianos acabou. Portanto, todos aqueles que estavam dentro da arca estavam salvos e todos aqueles que estavam fora da arca estavam perdidos. Quando a porta da arca se fechou, não havia mais possibilidade de quem estava fora entrar dentro e quem estava dentro sair para fora. Não. Os destinos estavam selados. O mesmo acontecerá, conforme Jesus disse, Jesus é que faz a comparação, não sou eu que estou a fazê-la.
Então Jesus disse, assim como foi nos dias de Noé, assim será nos dias da vinda do Filho do Homem. Quer dizer que nos dias da vinda do Filho do Homem haverá um tempo da graça que terminará, e quando esse tempo da graça terminar, aqueles que estão perdidos estarão perdidos para sempre, e os que estarão salvos para sempre. Ok? Agora, estava eu a dizer, antes de Cristo terminar o seu ministério de intercessor, ele vai fazer uma revisão geral. E que revisão geral é essa? É aquilo que nós apelidamos de juízo investigativo. Ele vai rever os casos de todos aqueles que aceitaram os seus méritos, a sua morte expiatória em seu favor, desde Adão e Eva, passando por todas as gerações até às últimas gerações, e vai rever todos os registros celestiais. É o que diz claramente a descrição desse juízo em Daniel 7, 9 a 14. E então essa revisão irá manifestar de forma definitiva quem realmente aceitou Cristo como seu Salvador e tem direito à salvação pelos méritos de Cristo, e quem rejeitou essa oferta graciosa. Tudo vai ficar claro nessa revisão, digamos, de todas as gerações que vai ser feita, ok? Está claro este ponto? Agora, para aqueles que estiverem vivos, vai chegar o momento em que pensem nisto por um bocadinho e vejam se não há lógica nisto. Vai chegar um momento, quando o Senhor terminar o seu ministério de intercessor no santuário celestial, acabou a intercessão. E agora pensem nisto. Se acabou a intercessão, não há mais intercessor por qualquer pecado que eu vier a cometer. Então, o Senhor, na sua graça, vai trabalhar de tal forma na última geração de crentes para permitir que, a partir do momento em que ele termine o seu ministério como intercessor no santuário celestial, a sua igreja que está viva na terra não peque mais. É isso mesmo, correto. Não pode pecar, porque se pecasse não havia mais intercessor. Não há intercessor. E não havia, portanto, perdão para esse pecado. Portanto, não pode... E, portanto, Deus irá ter uma última geração que estará isenta de pecado, porque vai ter mesmo que acontecer isso. E eles vão passar por uma grande angústia, sim, vão relembrar os seus pecados passados, mas depois também ser-lhes já lembrado pelo Espírito Santo, claro, que todos os pecados que eles cometeram, eles pediram perdão de todos os seus pecados, e, portanto, eles depois ficam tranquilos, ficam calmos, porque sabem que o trabalho que deveriam ter feito, está concluído, o tempo da graça terminou, é verdade, mas tudo aquilo que havia para confessar, eles confessaram, não ficou nada escondido, não ficou nenhum pecado escondido, não armazenaram nenhum pecado secreto na sua vida, foi tudo exposto, foi tudo confessado, foi tudo perdoado, e, portanto, eles estão tranquilos no amado. E é isto que dará alegria. É maravilhoso, irmão. É isto, finalmente, fim do conflito, as lutas, as guerras, as batalhas com seres espirituais do mundo do mal, do mundo oculto, as batalhas espirituais com pessoas de fora, com seres humanos, as batalhas, as guerras com seres humanos de dentro, enfim, tudo isso vai terminar. Sabe, irmão, eu estou a falar isto e eu espero que as minhas palavras, longe de desencorajar alguém, possam, pelo contrário, encorajar, porque todos nós vivemos uma luta espiritual intensa. Todos aqueles que querem fazer a vontade de Deus vivem inevitavelmente uma grande luta, um enorme conflito. Paulo não esteve isento dessa luta, nenhum dos santos do passado estiveram isentos dessa luta, nenhum. Portanto, a gente não pode pensar, isto só acontece comigo. Não. Aconteceu com todos os santos em todas as épocas da história, com todos. Com todos. E aliás não esqueçam o versículo que nós lemos, Efésios 6, versículo 12. A nossa luta, guerra, luta. A nossa luta é contra as hostes espirituais da maldade. Exatamente. Efésios 6, 12. Não esqueçam isso. E precisamente porque a luta por vezes é muito intensa, nós tendemos, por vezes, eu falo por mim, porque já me aconteceu isso, tendemos a desanimar, como aconteceu com os Efésios. Isso. Pois bem, agora imaginem, Paulo estava preso e teria todas as... digamos, todos os motivos ou todas as razões, entre aspas, para estar desanimado, porque estava preso. Pois bem, é este prisioneiro no Senhor que vai encorajar os Efésios. Pois é. Então, e porquê que Paulo se sente encorajado? Porque ele vê, deixem-me usar aqui uma expressão que é muito usada pelos ingleses, ele vê a big picture, ou seja, ele vê a imagem geral, ele vê a imagem de conjunto. Isso. E qual é a imagem de conjunto? É que nós, pela graça e pelo poder de Cristo e pela grande vitória que Cristo conseguiu em nosso favor, nós podemos ser vitoriosos. E Jesus quer que nós sejamos vitoriosos. Não podemos esquecer disso, irmãos.
Portanto, quando a luta aperta, quando vocês sentem que o inimigo vos quer desanimar, não permitam que o desânimo tome conta de vós. Simplesmente não permitam isso. Não permitam isso. Teremos que confessar pecados, teremos que chorar baba e rain diante do Senhor arrependidos dos nossos pecados. Sim, façamo-lo. Não importa. Choremos o quando seja necessário, mas não percamos a esperança, não nos deixemos desanimar, porque a vitória que está diante de nós é estrondosa, é grandiosa. E, portanto, nós não podemos correr minimamente o risco de perder essa vitória. Não podemos correr. Somos criticados, somos vituperados, os nossos motivos são incriminados, são distorcidos. Não importa o que possam fazer, não importa. O que importa é prosseguir na senda que foi delineada diante de nós pelo nosso Salvador. E é isso que nós temos que fazer, colocar o nosso olhar em Cristo, o nosso Salvador. Porque Ele é o único que merece que nós coloquemos o nosso olhar nele. Desviemos o nosso olhar das pessoas. Ninguém é nosso modelo, ninguém. Exatamente, isso mesmo. É o nosso Salvador, é o nosso modelo. Irmão, não sei o que é que tem mais a dizer. Aqui na lição da segunda-feira, por exemplo, há duas ideias importantes que nos são transmitidas, que é aquilo que está no versículo 7, aquilo que está no versículo 7 do capítulo 1 de Efésios. Portanto, a lição da segunda-feira é dedicada a comentar o que está no versículo 7 do capítulo 1, que diz, correto, no qual temos a redenção pelo seu sangue, a remissão dos pecados, segundo a riqueza da sua graça. Então, pela graça de Jesus Cristo, o crente, o ser humano que se converte, pode ter a redenção pelo sangue de Jesus e pode ter a remissão dos pecados. São duas palavras que são usadas aqui. Redenção e remissão. Isso. Digamos. E a redenção pode ser assemelhada, portanto, à libertação de um escravo, não é? Isso, muito bem. Porque a palavra no grego é apolutroses. A palavra no grego significa mesmo pagar pela liberdade de um escravo. Exatamente. Nós éramos escravos antes de nos convertermos. Então, éramos escravos do quê? Escravos do pecado, escravos de Satanás. Exatamente, é isso mesmo. Estamos presos, ele domina-nos, ele controlava-nos, éramos escravos dele. Exatamente. Escravos do pecado que está em nós e escravos da influência dele sobre nós. Exatamente. Então, Cristo vem e paga o preço. Isso. Cristo vem e paga o preço e liberta-nos do poder do pecado em nós. Isso, não é? Jesus pagou o preço, Jesus pagou a dívida. E depois temos aqui a outra ideia, e a outra ideia, portanto, já agora, e antes de entrar na outra ideia, eu gostei muito de ver aqui esta frase, porque há anos que eu digo isto, há anos que eu falo disto, porque eu lembro, por exemplo, quando começou a internet, começaram os e-mails, começaram as mensagens, etc., eu recebi, não foi uma, nem duas, nem três, foram várias vezes, um vídeo, não sei se era um vídeo, se era um conjunto de imagens, já não me lembro, em que dizia que Cristo pagou, digamos, fez um contrato com Satanás e pagou a Satanás a nossa redenção. Eu quando li aquilo pela primeira vez, eu fiquei chocado. Eu disse, o quê? Cristo pagou alguma coisa a Satanás? Cristo não tem que pagar nada a Satanás. E aqui vem a frase na lição de domingo, da segunda, 3 de julho, leiam bem com os vossos próprios olhos. Nota aqui quase no penúltimo parágrafo da lição de segunda, 3 de julho, diz aqui, note cuidadosamente que a ideia de que Deus paga o preço da redenção a Satanás é uma ideia medieval, não bíblica. Deus não deve nada, nem paga nada a Satanás. Nem tem nada que pagar. Era só o que faltava. Jesus não paga nada. Quando se diz que Jesus pagou a nossa redenção, ele não pagou a Satanás. Ele pagou por aquilo que sofreu nele próprio para conseguir a nossa redenção. Exatamente. Nós, a partir do pecado de Adão e Eva, o ser humano nasce escravo do pecado. Certo. E se Deus não atuar nesse ser humano, ele continuará escravo do pecado até o dia da sua morte. Portanto, é uma escravidão ao pecado. E nós somos escravos do pecado porquê? Através da natureza pecaminosa que herdamos dos nossos pais, de Adão e Eva. Exatamente. Houve uma alteração genética, houve uma alteração dos nossos cromossomas e aquela desobediência de Eva, aquela desobediência de Adão, de alguma maneira alterou os nossos cromossomas, alterou os nossos genes ao ponto de nós nos tornarmos escravos do pecado. Mas Cristo faz o trabalho a nós para nos libertar dessa escravidão. O apóstolo Pedro, por exemplo, falando, já agora, irmão, só para acrescentar algo que o irmão está aqui a referir muito bem. Muito bom. O apóstolo Pedro, na sua primeira epístola, no capítulo 1, e no versículo, eu vou ler aqui nas duas versões, no versículo 18, diz assim, eu vou ler aqui na versão Almeida Revista Atualizada, sabendo que não foi mediante coisas corruptivas, como o prata ou ouro, que fostes resgatados de quê? Do vosso fútil procedimento que vossos pais vos legaram. Ora bem,
Portanto, é a escravidão do pecado, não é? Exatamente, e aqui na outra versão diz: sabendo que não foi com coisas corruptíveis como prata ou ouro que fostes resgatados da vossa vã maneira de viver. Numa Vida diz pecaminosa, fútil pecado. procedimento, e aqui diz vã maneira de viver, que por Muito bem, tradição recebeste os vossos pais. Recebeste como? Por herança genética. Por exatamente. herança genética, não é? Daí E- daí o rei Davi ter dito no Salmo 51: em pecado minha mãe me concebeu, não é? Será que ele estava a chamar prostituta à mãe porque concebeu, engravidou dele, digamos, numa relação adulterina, numa relação concupiscente? Não. Quando Davi disse, eu posso ler esse texto também, portanto, no Salmo 51, não é? Salmo 51, Paulo, perdão, não é Paulo, como estamos a falar muito de Paulo, Davi, é Davi. Portanto, Davi aí no Salmo 51, ele diz assim, portanto, eu nasci, versículo 5 do Salmo 51, eu nasci na iniquidade e em pecado me concebeu minha mãe. Existem pessoas que creem que Davi, ao escrever isto, estava a dizer que ele já nasceu pecadora. Isto não é verdade, também. isso. Ele nasceu com uma natureza pecaminosa. Portanto, é isso que ele quer dizer aqui. Aliás, o comentário bíblico adventista, eu já escrevi um artigo sobre isto e o publiquei no meu perfil pessoal de Facebook. O comentário adventista do sétimo dia, explicando este versículo, diz que este pecado significa a nossa natureza pecaminosa. Portanto, nós nascemos com uma natureza pecaminosa. Ninguém nasce culpado. Porque, repare, assim que eu nasço, se eu fosse declarado como pecador, então eu já tinha culpas diante de Deus. Não, eu não tenho culpas. E Isso. como é que eu posso saber isso? Porque há um texto em Romanos, capítulo 9, versículo Uhum, 11, que diz o uhum. seguinte, Romanos 9, 11. Fala, portanto, dos gêmeos de Isaac, e diz assim, e ainda não eram gêmeos nascidos, nem tinham praticado o bem ou o mal. Não tinham praticado o bem ou o mal. Agora, porque nós herdamos, digamos, por tradição ou por legado que os nossos pais nos legaram, uma natureza pecaminosa, isso Isso. sim, herdamos isso, essa natureza pecaminosa, mais cedo ou mais tarde, nos irá inevitavelmente fazer cair em pecado. Ok? Mas termos a natureza pecaminosa em si não faz de nós pecadores. Não. Nós pecamos, tornamos-nos pecadores quando permitimos que a nossa natureza pecaminosa nos induza ou nos faça cair em pecado. Exatamente, essa é a ideia correta. Esse é o ensino Mas hoje há correto muita sobre o assunto. confusão à volta deste assunto, não é? E a natureza divina, como nós lemos no texto do Espírito de si há pouco, e a natureza divina no crente faz com que o crente tenha a vitória sobre a natureza pecaminosa. Aliás, essa ideia de que nós nascemos pecadores porque nascemos com uma natureza pecaminosa, Isso. leva a que aqueles que acreditam dessa forma digam que Jesus nasceu com uma natureza santa e irrepreensível. Quando a Pois, Bíblia pois, não pois. diz isso. A Bíblia diz que Deus enviou o seu Filho em semelhança de carne pecaminosa, Romanos 8,3. Alguns Exatamente, dizem muito assim, bem. mas espera lá o texto em Romanos 8,3 diz em semelhança de carne pecaminosa. Era semelhante à carne pecaminosa, mas não era carne pecaminosa, era em semelhança. Mas não... Bom, o pastor Tiago White, o marido de Ellen White, ele tinha um artigo Sim, para aqueles que argumentavam desta maneira. Ele sim. citava o texto de Filipenses capítulo 2, e lá em Filipenses no capítulo 2 e no versículo 7 diz assim: antes a si mesmo se esvaziou, aqui Paulo está a falar de Cristo, assumindo a forma de servo, tornando-se em semelhança de homens, Isso e mesmo, reconhecido em correto. figura humana, a si mesmo se humilhou, tornando-se obediente à morte e morte de cruz. Eu li também o versículo 8. E a palavra que Paulo usa no grego, É homoioma. homoiati, ou homoiome, exatamente, que é exatamente a mesma É, palavra que ele usa em é. Romanos Em 8,3. Romanos 8:3. Isso mesmo, É a muito mesma bem. palavra. Correto, Então, correto. se lá em Romanos 8,3 nós devemos interpretar o texto de Romanos 8,3 como dizendo, não, Jesus veio com uma natureza pecaminosa, em semelhança de natureza pecaminosa. A natureza dele não era pecaminosa, era em semelhança, era semelhante, era parecida com, mas não era. Então, Pois. nesse caso, Jesus veio parecido com um homem, mas não era homem. Então, é isto que querem aceitar? Pois, exatamente. É isto que querem aceitar? Esse é o Então, nesse raciocínio, caso, Jesus exatamente. veio parecido com o homem, mas não era o homem. Ele só veio em Pois, semelhança de forma humana. Eu volto a ler mais uma vez o que diz aqui. Ele tornou-se em semelhança de homens. Ele era em semelhança de homens, mas não era homem. É isso? pois.
Não, ele era plenamente homem. Isso Porque o mesmo. mesmo Eu estou a apóstolo aprender. Paulo diz em Colossenses, mais à frente na epístola de Colossenses, diz assim, nos capítulo 2, versículos 8 e 9: Cuidado que ninguém vos venha a enredar com a sua filosofia e vãs subtilezas, conforme a tradição dos homens, conforme os rudimentos do mundo, e não segundo Cristo, porquanto nele habita corporalmente toda a plenitude da divindade. Porquê que acham que Paulo teve a necessidade de dizer que nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade? Porque ele era, na essência, um ser humano. Ele era homem. Isso. Mesmo após a sua ressurreição, ele não disse a Tomé para o apalpar, e aliás aos outros discípulos, e está em Lucas 24, e eu vou ler também este texto, que eu quero, já agora aproveito, não estava a pensar fazer isso, mas já agora creio que isto vem a talho de foice, como costuma dizer. É útil, é útil. E aqui em Lucas capítulo 29 e versículo 39 diz assim: Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo, apalpai-me e verificai, porque um espírito não tem carne nem ossos como vedes que eu tenho. Então Jesus assumiu um corpo humano, ele era homem. Ele era homem na plena acessão do termo. Sim. Agora, o que é que aconteceu? Porque ele se tornou plenamente homem, havia pessoas que tendiam a pensar que ele não poderia ser Deus. Porque se ele era tão humano, não poderia ser Deus. E Paulo diz, não. Nele habitava corporalmente toda a plenitude da divindade. Ou seja, é como se Jesus vestisse um fato macaco por cima da sua divindade, e esse fato macaco, entre aspas, claro, era a sua humanidade. Ou seja, a humanidade que ele revestiu tapou por completo a sua divindade, mas a humanidade estava lá, não deixou de estar lá. E essa humanidade que ele revestiu, foi a humanidade pecaminosa. É, conforme diz o versículo 3, a carne do pecado. Exatamente. É a carne do pecado, conforme então, está. Agora, concluindo só o meu raciocínio. Então, há alguns que acham que nascermos com uma natureza pecaminosa equivale a dizer que nascemos pecadores. Então, nesse caso, se nós dizemos que Jesus nasceu com uma natureza pecaminosa, então Jesus nasceu pecador. Não, Jesus não nasceu pecador. Jesus nasceu com uma natureza pecaminosa. Agora, Jesus nunca permitiu que essa natureza pecaminosa o induzisse a pecar. Ok? E pecar não é só atos. Nós pecamos por atos, sim, mas pecamos por palavras e pecamos por pensamentos, pecamos por motivações, pecamos de muita maneira. Desejos, ocultos ou expostos. Há muita forma de pecar. Sim. Só que, tal como Ellen White disse, que ao termos a natureza divina em nós, podemos obter, ser purificados de todo o pecado, de todos os defeitos de caráter, de todas as propensões pecaminosas e tendências hereditárias e cultivadas para o mal, foi isso que aconteceu com Jesus Cristo. Exatamente. Ou seja, Jesus não nasceu pecador. Tinha a natureza divina. Mas nasceu com uma natureza pecaminosa. Ok? Isto é o que a Bíblia diz. Não sou eu que estou a dizer. Volto a dizer, está em Romanos 8.3. Ok? Isso. E se tivermos que interpretar o Romanos 8.3 como alguns interpretam, que ele tinha semelhança, que era semelhança só, que não era carne pecaminosa, parecia ser, era semelhante, mas não era, então nesse caso ele também não era ser humano. E era. Porque a palavra no grego é a mesma. A palavra no grego é a mesma. Aqui em 8.3 é homoioma. E eu posso até aqui confirmar rapidamente, portanto, vindo aqui, portanto, eu tenho aqui uma app com o hebraico e o grego do Novo Testamento. Portanto, vou aqui primeiro a Romanos 8.3, muito rapidamente, Romanos capítulo 8. E isto faz parte da redenção. Esta redenção de que Paulo fala aos crentes em Éfeso, não é? O objetivo desta carta é mostrar que esta vitória, esta vida de Cristo pode ser também dos crentes efésios. E pode ser de qualquer cristão. Este é o grande objetivo, não é? Exatamente. Isto é a redenção de que ele fala. Portanto, cá está. É o termo da concordância Strong 3667, homoiomati. Likeness, aqui em inglês, likeness, ou seja, semelhança, em português. Homoiomati. E agora vamos ao texto, portanto, de Filipenses 2.7. Ok, Filipenses capítulo 2 e versículo 7. E, portanto, cá está o termo 3667, a concordância Strong, homoiomati, likeness, em inglês, semelhança em português. Mesma palavra, exatamente a mesma palavra. Então, temos de ser coerentes na nossa interpretação da palavra de Deus, amigos. Então, se Jesus não era apenas uma semelhança de ser humano, mas era um ser humano de facto, isso. Então, porque Paulo diz que ele veio em semelhança de homens,
Portanto, Isso essa mesmo. semelhança não quer dizer que ele parecia, mas não era. Não, era mesmo. Então também em Romanos 8.3, se quisermos ser coerentes e ter a mesma interpretação, o mesmo critério interpretativo, temos de dizer que ele veio efetivamente com uma natureza pecaminosa. Uma carne pecaminosa, carne do Exatamente, pecado. carne É isso que diz pecaminosa. o versículo Portanto, ele 3. veio com uma natureza pecaminosa, mas o facto de vir com uma natureza pecaminosa não quer dizer que ele era pecador. Não, não era. Muito bem. É isso mesmo. Podemos ter e não pecar. Ainda recentemente vi um pregador conhecido no Brasil fazer uma pregação onde ele fez uma equiparação entre a soteriologia, a cristologia e a amartologia. Mas ele enganou-se completamente na amartologia. Porque a definição de pecado, e reparem, ele disse assim: o pecado não é só a ação. Pois não, e estamos de acordo, o pecado não é só a ação. Ele disse: o pecado também pode ser inação. Sim, é verdade. O pecado pode ser motivação, claro que sim, porque se os nossos motivos forem impuros, estão a ser motivos pecaminosos, portanto, caem sob a alçada da lei. Então, Mas todas claro, essas coisas continuam a ser transgressão é da lei. transgressão da lei, Ou a ação, exatamente. ou não a ação, ou em pensamento, ou em sentimento, continua a ser transgressão E da depois, lei. finalmente, ele falou também da condição, ou seja, ele disse que o pecado, biblicamente, ele até usou uma coisa que, para mim, é uma coisa muito perigosa, aquilo que ele fez. Ele até citou uma citação de Ellen White, diz que a única definição bíblica de pecado é que pecado é a transgressão da lei. Isso, ela E diz depois isso. deu a entender que essa definição de Ellen White está certa, mas está incompleta. Ou seja, e depois até usou o exemplo de um telemóvel, não é? Ele disse: se eu disser que o meu telemóvel é um meio de eu poder comunicar verbalmente, oralmente com alguém, estou a dar uma definição errada do telemóvel? Não, a definição está certa, mas será que o telemóvel é só isto? Não, não é só isto. E depois, e todos nós sabemos que é verdade, que não é só isso. Então o que é que ele quis dizer com isso? Ele quis dizer... Não, reparem, eu não estou aqui interessado na pessoa em si, reparem, não quero estar a desdizer a pessoa, eu só quero estar a corrigir algumas ideias que eu considero que não têm base bíblica. E aquilo que este pregador, aliás, eu vou dizer uma coisa, eu até apreciei a apresentação que ele fez, porque foi uma apresentação extremamente inteligente, muito inteligente, nota-se que é um homem que é inteligente, tem uma capacidade intelectual extraordinária, tem um conhecimento bíblico muito bom, mas enganou-se numa premissa. E a premissa que ele se enganou é não saber fazer esta diferenciação entre natureza pecaminosa e o que é ser pecador. Isto é grave se nós não sabemos fazer esta diferenciação. É isso mesmo. Portanto, É isso. Jesus, repito, ele nasceu com uma natureza pecaminosa, é o que a Bíblia diz, Romanos 8.3. Aliás, então a Bíblia não diz também em Hebreus capítulo 2, e reparem, isto parece que não é importante, mas é importante. Ele tomou a natureza de Abraão. Isso. E em Hebreus, no capítulo 2, não diz aqui, Hebreus capítulo 2, e no versículo 17 diz assim: por isso mesmo convinha que em todas as coisas, em quantas coisas? Em todas as coisas se tornasse semelhante aos irmãos. Olha, já agora, eu nunca vi esta palavra semelhante no grego, mas agora aproveito e vou ver neste mesmo momento que eu quero confirmar. Ora, Hebreus capítulo 2 e versículo 17. E versículo 17. Ok, portanto, cá está. Tenai, ou seja, to be made like, feito semelhante, portanto, e é, portanto, o mesmo vocábulo, ou seja, é da mesma raiz que vem, portanto, o outro termo. A raiz é o homoioma. Ou seja, quando diz aqui que Jesus se tornou semelhante aos irmãos, e tornou-se semelhante não apenas em algumas coisas, tornou-se semelhante em tudo. Em tudo. Atenção, outra coisa aqui, ele tornou-se semelhante aos irmãos. Quem são os irmãos? Aqueles que já nasceram em Cristo. Isso. Que assumiram a natureza divina. Aqueles que têm a natureza divina. Aqueles que já têm a natureza divina, porque Cristo, quando nasceu, vinha também com a natureza espiritual divina. Isso. Assim como quando alguém nasce de novo, recebe como um presente de Deus, como uma graça de Deus, uma natureza espiritual que vem, digamos, usando aqui o termo da agricultura, enxertada na nossa natureza pecaminosa. Okay? Ou seja, Cristo não foi feito semelhante ao homem pecador comum. Não, Cristo não foi feito semelhante ao pecador comum. Ele foi feito em tudo semelhante aos irmãos, que é diferente também. Porque há aqueles irmãos que defendem a ideia de que Cristo veio realmente numa natureza pecaminosa e veio, mas na sua natureza espiritual, Cristo era puro, santo e perfeito. E essa natureza pura, santa e perfeita é aquela que nós recebemos no momento da nossa conversão, do nosso novo nascimento.
ok? Exatamente. Eu andei 17 anos às voltas com este assunto na minha mente. Pois, exatamente. Mas finalmente tudo ficou claro na minha estudo. mente. E, portanto, nós temos a possibilidade, ao nascer de novo, de ficarmos no patamar de Cristo. Isso, Ok? isso. E agora, permitir que essa natureza espiritual que foi enxertada em nós produza os frutos do Espírito. Isso. Ok? É. Frutos do Espírito, esses que irão combater as obras da carne, os frutos da carne. Sim, Ok? sim, correto. Agora, É isso. porquê que Paulo fala em Gálatas 5,17, por exemplo, desta luta, a luta entre o Espírito e a carne? Porque quando essa nova natureza espiritual é enxertada em nós, pois bem, Isso. é uma nova natureza que é enxertada na velha natureza pecaminosa e as duas opõem-se entre si. E por isso começa a luta. Ou seja, o facto de haver luta em nós é a prova de que a natureza espiritual está em nós, porque se ela não estivesse em nós, não havia luta nenhuma, amigos. Não havia. Porque para haver uma guerra tem que haver dois beligerantes. Não há uma guerra só com um exército. Se há um só exército, não é? Um exército unido, não há guerra, não é? Isso. Portanto, para haver uma guerra tem que haver dois exércitos beligerantes. Portanto, para haver uma guerra dentro de nós tem que haver duas naturezas, a natureza espiritual e a carnal, certo? Exatamente. Mas a espiritual só vem quando nós nos convertemos. Ela é implantada em nós, é enxertada em nós, é uma graça. Nós não a merecemos, mas Deus nos a dá. E Isso quando essa mesmo. nova natureza é enxertada em nós, aí começa a luta. Por isso nós vivemos a luta. Por isso eu também, e aqui eu difiro de alguns irmãos que acreditam, por exemplo, que o Paulo, que Romanos 7, Paulo está a falar como não convertido. Eu digo, não, é o Paulo convertido. É o Paulo convertido que precisamente tem esta luta interior porque as duas naturezas estão nele. Agora, será que o facto de haver esta luta nos faz propender para uma derrota e nós vamos ser derrotados por isso? Não. Se nós continuamos em Cristo, a propensão é para a vitória, e vitória total e completa. Isso, com a natureza divina no crente, a vitória, é isto que nós acabamos de ler na página 13 do comentário às lições. Exatamente. É a vitória sobre todo o pecado, sobre os defeitos de caráter, Amém. sobre as propensões pecaminosas, sobre as tendências hereditárias e cultivadas. Alguns irmãos aqui, quando nós falamos isto, e já me aconteceu isto várias vezes, dizem assim, o pastor já conseguiu, já atingiu esse nível. E eu reparo, eu volto a dizer, eu não estou aqui a reivindicar que já cheguei a esse nível. O que eu estou a dizer é que eu acredito que pelo poder de Deus é possível chegar a esse nível. Não estou a dizer que já lá cheguei. Porque é o que está escrito. É o que está escrito. E acredito que é possível porque está escrito, exatamente. Ponto final. E acaba aqui toda e qualquer discussão. Exatamente. Ok, irmãos, podemos avançar? Então, vamos lá. Então, só aqui dizer, portanto, uma coisa. Portanto, como nós lemos no versículo 7 do capítulo 1, fala em redenção e em remissão dos pecados. Portanto, o grande objetivo de Deus, o grande plano de Deus era realmente libertar o ser humano da dívida que tem para com Deus devido ao pecado que tem cometido e que cometeu contra Deus. Alguém tinha que pagar a dívida. O ser humano não pode pagar essa dívida e viver. Porque para pagar a dívida tem que morrer. Isso. Porque o salário do pecado é a morte. Se o ser humano pagasse a dívida, ele teria que morrer morte eterna e não teria acesso à vida eterna. Então alguém teve que pagar a dívida por ele, que foi Jesus Cristo. Isso. Jesus tomou sobre si os pecados na cruz do Calvário de todos os seres humanos, mesmo daqueles que não querem saber de nada do plano da salvação. Cristo levou os pecados desses também sobre ele, mas depois faltaria um trabalho, porque alguém pode dizer, então, se Deus levou os pecados, mesmo daqueles que não querem saber dele, e os levou na cruz do Calvário, então as pessoas estão livres, e essas pessoas estão livres da dívida para com Deus e desses pecados. Estão. Então o que é que falta para ter a vida eterna? O que é que falta para poder entrar na nova terra? Um caráter à semelhança de Jesus, que é o trabalho que vem a seguir ao perdão dos pecados. É regenerar o ser humano para ter a imagem de Jesus, para poder habitar na nova terra. E é isso que os que não aproveitam o Evangelho não deixam que Deus faça neles. E como não deixam que Deus faça neles, não estão preparados para habitar na nova terra. Compreendem? Tem que ver estas duas coisas. Eu vou apenas reforçar aquilo que o irmão acabou de dizer. Talvez por outras palavras, mas a ideia essencial é a mesma. Eu creio que tenho a certeza, nós referimos isto no trimestre passado, mas alguém pode estar a assistir-nos agora que não tivesse assistido às lições que apresentámos no trimestre passado, e quando nós falamos, por exemplo, no juízo, naquela revisão geral que eu falei, quando usei esta imagem, aquela revisão geral que nós apelidamos, é uma expressão que nós adventistas usamos, juízo investigativo.
e é correta quanto a mim, porquê? Porque é um juízo de investigação. Há uma investigação que é feita. Que investigação é feita? É para saber se a vida daqueles que professaram aceitar Cristo como seu Salvador condiz com a sua profissão de fé ou não. É tão simples quanto isso. E se está qualificada, com base nisso, para a vida na nova terra. Agora, tem que estar qualificado para a vida na nova terra, tem que estar qualificado para viver lá. O caráter tem que estar transformado. Exatamente. E falando dessa qualificação, nós podemos perguntar qual é o critério desse juízo mencionado em Daniel 7, 9 a 14. É muito simples. Esse critério do juízo está mencionado em Levítico, no capítulo 25. Já agora, Levítico, capítulo 25. Muito bom. Eu sei que estudámos isto, mas estou só a fazer uma revisão. Portanto, em Levítico, no capítulo... só um momentinho, esperem aqui, creio que... só um momentinho. Eu pensei que era 25, não é 25, mas já vos dou que eu tenho aqui a referência. Portanto, peço desculpa, não é Levítico, é Deuteronômio 25:1. Ok? O capítulo estava certo, o versículo também, o livro é que não. Deuteronômio, capítulo 25 e versículo 1. Então, aqui em Deuteronômio, no capítulo 25 e no versículo 1, diz assim: em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, ok? Os juízes o julgarão. E como é que os juízes em Israel deveriam julgar uma contenda entre duas pessoas, entre dois membros do povo de Israel? Isto foi uma indicação que Deus deu através de Moisés para ser seguida pelos juízes, por aqueles que digamos, teriam que julgar quando houvesse um diferendo entre duas pessoas, duas ou mais pessoas, não é? Pelo menos duas pessoas, não é? Então, a indicação que foi dada é o seguinte: em havendo contenda entre alguns e vierem a juízo, os juízes o julgarão, e julgarão como? Está aqui a resposta, no final do versículo. Justificando ao justo e condenando ao culpado. Ok? Em 1 Reis 8:32, na famosa oração do rei Salomão a quando da inauguração do templo em Jerusalém, e essa oração vem precisamente registada em 1 Reis 8, e lá em determinado momento da sua oração, em 1 Reis 8, e no versículo 32, Salomão disse o seguinte, nesta sua oração de dedicação do templo em Jerusalém. A determinada altura diz assim: ouve tu nos céus e age, e julga teus servos. E agora reparem, faço-vos aqui uma pergunta só para a vossa reflexão. Acham que Deus, através de Moisés, tinha dado uma indicação para os juízes em Israel agirem de determinada maneira, e ele, como supremo juiz de toda a terra, porque há um texto em Gênesis 18:25, e eu vou ler também esse texto de Gênesis 18:25 diz o seguinte, muito rapidamente, e reparem bem, é só para isto ficar ainda mais claro. Gênesis 18:25, longe de ti que faças tal coisa, é Abraão a falar com Deus, que mates o justo com o ímpio, que o justo seja como o ímpio, longe de ti seja. Não faria justiça o juiz de toda a terra? Então, aqui Abraão, inspirado pelo Espírito Santo, diz que Deus é o juiz de toda a terra. Agora pensem nisto. Se os juízes humanos em Israel deveriam agir em situações de diferente entre duas pessoas, usando um padrão justo, e qual é o padrão justo? É justificando ao justo e condenando o culpado. Isso. Agora eu faço a pergunta: acham que os juízes humanos em Israel deveriam seguir este padrão e o próprio Deus, que é o juiz de toda a terra, não segue este padrão? Então reparem, ouçam bem agora o que é que o Davi tem a dizer. E Davi diz assim, lá em 1 Reis 8:32: ouve tu nos céus e age, e julga teus servos, condenando o perverso, fazendo recair o seu proceder sobre a sua cabeça e justificando ao justo para lhe retribuir segundo a sua justiça. Então reparem, o padrão que Deus colocou para ser seguido por juízes humanos é o mesmo padrão que ele, como juiz de toda a terra, segue. Agora eu faço a grande pergunta, agora aqui é que isto vai complicar, irmãos. Pois. Então, se o juiz de toda a terra segue na íntegra este padrão de justiça, como é que ele pode justificar uma pessoa que é culpada? Como é que ele pode justificar, no juízo final, diante de todo o universo, com milhares e milhares de anjos
a seguirem o escrutínio judicial, como é que Deus, que é o juiz de toda a terra, ou seja, o juiz supremo, a mais alta autoridade judicial no universo, como é que ele poderia agir incorretamente quando ele pediu aos juízes terrenos para agir corretamente e ele agora se dava ao luxo de usar um padrão que era abaixo desse padrão que ele colocou em juízes humanos? Acham que isto faria sentido? Não faz sentido nenhum. Então, Deus tem que usar um padrão correto e para justificar o justo tem que ser justo. Isso. Agora, a grande outra questão que segue é, mas como é que nós podemos ser justos se a Bíblia diz não há o justo nenhum sequer? Aqui é que entra o Evangelho. Aqui é que entra a graça de Deus. Correto. Que nós podemos, pela graça de Deus, atingir esse padrão. E se atingirmos esse padrão, passamos no juízo. Se não atingimos esse padrão, não passamos no juízo. Ponto final, parágrafo. Exatamente, é isso, correto, exatamente. Pronto, acabei a minha explanação. Divina, a sua graça dá-nos a natureza divina. Exatamente. Se eu, pela graça de Deus, atinjo esse padrão, eu passo no juízo. Se eu não atinjo, eu não passo no juízo. Isso, eu estou correto, a falar de mim mesmo, irmãos, não estou a falar de nenhum de vós. É isso. Mas aquilo que se aplica a mim, aplica-se a vós também, porque Deus é não a doutrina. A doutrina é esta, a doutrina correta é esta. Este é o ensino correto da Bíblia. Portanto, eu tenho que atingir esse caráter imaculado, como? Por mim próprio, esfacelando todo, fazendo peregrinações e fazendo boas obras. Não! Eu tenho que atingir esse padrão ao permitir que Deus opere em mim o querer e o efetuar segundo a sua boa vontade. Mas eu tenho que permitir, porque Deus não faz nada em mim sem a minha permissão, sem o meu consentimento. Mas eu tenho que chegar a esse padrão, porque se eu não chegar a esse padrão, o justo juiz de toda a terra não vai poder declarar diante de todos os seres celestiais, de todos os mundos, que o Paulo Manuel Nobre Cordeiro é justo e merece a vida eterna, porque há iniquidade em mim. Não pode. Simplesmente não pode, porque Deus é justo. Não pode. Estão a perceber isto de uma vez por todas, irmãos? É isso. Por isso é que não basta Cristo ter assumido os pecados do mundo inteiro sobre si próprio na cruz do Calvário. Não basta isso. Não basta. Não, claro, há um processo de santificação. Há um processo de santificação. Ou seja, a justificação em Cristo não é apenas uma coberta que me cobre, que me encobre os meus pecados, e os meus pecados ficam escondidinhos debaixo do manto de justiça de Cristo, porque eu estou coberto e quando Jesus olha para mim, vê-me o manto da justiça. Não, o Senhor vê o manto da justiça, mas também vai observar o que é que essa justiça que me foi imputada fez em mim. Em mim. Aliás, a imagem que é utilizada para dizer que Cristo nos veste com as vestes da sua justiça, na visão de Zacarias, de Josué e o anjo, nessa visão, se prestarem bem atenção, a ordem que é dada é tirar-lhe as vestes sujas. Exatamente. E vestiu com vestes limpas. Ou seja, as vestes limpas não cobre a suja. A suja é tirada e a limpa é dada. Ou seja, o caráter antigo, o caráter de pecado é retirado. O velho homem desaparece. Isso mesmo. E a pessoa tem que assumir o caráter de Cristo. Portanto, não é sobrepor a veste limpa na suja, é essa a ideia. Olha, irmãos, deixem-me dar aqui um exemplo que foi de uma experiência que eu vivi ontem. A minha mulher comprou, nós somos vegetarianos, eu sou vegetariano já. Atenção, eu quero fazer já aqui um disclaimer, e o disclaimer é o seguinte: eu sei que alguns irmãos e irmãs ainda não são vegetarianos. A minha intenção aqui não é, e Deus sabe da minha intenção, não é apontar o dedo àqueles que ainda não são, mas ao mesmo tempo dar uma palavrinha de encorajamento para que, pela graça do Senhor e fazendo disso motivo de oração, possam querer chegar a esse nível. Eu digo bem, não estou com isto a querer fazer mais santo do que alguém, porque ainda luto também com algumas tendências pecaminosas e Deus sabe, portanto não me quero aqui fazer mais santo que ninguém, mas digo bem, pela graça de Deus, porque foi uma motivação que eu acredito que o Espírito Santo colocou no meu coração. Há 33 anos atrás, vai fazer 33 anos atrás, eu tomei uma decisão na minha mente: eu quero tornar-me vegetariano, e tornei-me, e desde então nunca mais comi carne nem peixe, ok? Ontem vivi uma experiência muito interessante. A minha mulher comprou uns produtos que encontrou aí num supermercado, produtos vegetarianos, ok? E então havia ali no fogão algo que ela tinha feito e disse: olha, o que é isto? Ela disse: olha, há de provar isto, que é algo que eu encontrei, que é um novo produto vegetariano, saiu, e eu provei, e quando provei, ai, que sabor horrível. Eu disse: ai, mulher, não gosto nada disto, isto sabe a peixe.
E Pois, tive quase vontade de deitar aquilo para fora, só não deitei porque, pronto, não era mesmo, não é? E pronto, e lá engoli aquilo, fiquei mesmo desgostoso. E eu pois disse eu assim para a minha faço. mulher, dou graças a Deus porque o sabor do peixe já me desgosta. Isto porquê? Porque ao fim de 33 anos de cultivar um hábito de não comer carne nem peixe, eu ontem apercebi-me, que eu não sabia disto, apercebi-me que eu não gosto de peixe. Eu dou graças a Deus por isso. Isto para dizer o quê, irmãos? Como é que nós É, cultivamos os traços de caráter? É deixando de fazer coisas que antes fazíamos ou passando a é, fazer coisas que antes não fazíamos. Por outras pois. palavras, ainda sendo mais Adquirir específico, novos hábitos, novos hábitos. é adquirir novos hábitos. Ou seja, deixar de praticar coisas erradas que fazíamos habitualmente e passando a praticar coisas boas que não fazíamos antes. E quando nós cultivamos hábitos, nós perdemos o gosto pelo pecado, nós perdemos o gosto por isto. Sim, sim, Assim como correto. eu ontem provei aquilo, atenção, aquilo não era peixe, era, enfim, supostamente, acredito que não mentem ainda, não é? São, Acredito são eu. substâncias químicas. Eles Eles isolam em metem, eles laboratórios. metem Eles, eles, aromatizantes. eles isolam em laboratório a substância química que dá o sabor à carne de porco, o sabor à carne de vaca, o sabor Pois. ao peixe, o sabor à E depois lagosta. põem aquilo nos E eles produtos isolam vegetarianos. essas substâncias químicas, criam em laboratório as substâncias químicas e metem nesses alimentos vegetarianos. Pois. E depois aquilo tem o sabor. Mas tinha mesmo o sabor. É, Porque eu ainda me é, é. recordo de quando comia peixe, não é? Ainda cá está a memória, não é? Mas dou graças a Deus porque ao provar aquilo eu senti, não, isso não gosto. E claro, a minha mulher percebeu que eu não gosto e certamente não me irá comprar mais. Mas isto para dizer o quê? Quando nós, com o tempo, vamos deixando de fazer coisas que antes fazíamos e passamos a É, fazer coisas que antes não fazíamos, nós criamos novos hábitos novos e hábitos. são esses novos hábitos que vão modelando o nosso caráter. Exatamente. Ok? Portanto, aqui tem que haver uma poder de decisão, ou seja, a pessoa, Poder de reparem, escolha. as pessoas, por exemplo, que deixam um vício, deixam, por exemplo, o vício do tabaco, são as pessoas que põem na sua mente, eu vou deixar de fumar. Pois. Parte da força de vontade. Se a pessoa não toma esta decisão, eu vou deixar de fumar, eu vou deixar de tomar droga, eu vou deixar de beber bebidas alcoólicas, eu vou deixar de comer carne e peixe, eu vou... Se a pessoa não toma esta decisão, nunca entra no novo hábito. Nunca. Tem que tomar uma decisão. E depois da decisão tomada, é perseverar. Eu vou-vos dizer, nos 3 primeiros anos depois de eu tomar a decisão de ser vegetariano, será que eu às vezes ainda sentia vontade? Pois sentia. 3 anos, que eu me lembro. Ao fim de 3 anos já a coisa... Que lembro que depois, passado quê? 5 anos, eu já estava com um grupo de pessoas e eles estavam a comer carne e aquilo já... Peixe, aliás, peixe. E não me cativou, já não sentia. 5 anos, portanto, 3 anos ainda me lembro de ter sentido vontade. Ao fim de 5 anos já não sentia. Portanto, demora tempo, é necessário ser perseverante. O que eu digo para os hábitos alimentares, digo para qualquer outro hábito. Portanto, se nós tomarmos a decisão, não, eu vou deixar de fazer isto, ou vou passar a fazer aquilo, e formos perseverante em não fazer mais, ou em passar a fazer estes novos hábitos em Cristo, de coisas boas, ou deixar de fazer coisas más, vão modelar o nosso caráter. É. E é isso que nós precisamos de fazer, irmãos. E se Portanto, as aqui está uma pessoas dica têm muito Cristo? prática de como permitirmos que o Senhor nos santifique. Ok? É isso mesmo, é isso. Há novos caminhos que se formam no nosso cérebro, nos neurónios. Isso. Os neurónios estão em ligação uns com Novas os outros. sinapses. E os hábitos, quando nós criamos um hábito, esses caminhos nos neurónios no nosso cérebro, há caminhos, há sinapses, caminhos estabelecidos para esses hábitos. E quando nós deixamos esses hábitos com a ajuda de Cristo, com a ajuda do Espírito Santo e a natureza divina em nós, abandonamos esses hábitos e formamos novos hábitos, esses caminhos nos neurónios acabam por desaparecer. Exatamente, é isso Ou mesmo. seja, é como um caminho, As pessoas deixam de imagina, passar por lá, depois começam outra vez isso. a crescer erva e espinhos e tudo. Exatamente, deixa de ser percorrível esse caminho, É, portanto já não há ligação. Então é assim que se passa. isso mesmo. Então, se nós permitirmos que Deus nos ajude, nós conseguimos fazer isto. Portanto, não esqueçam que realmente o grande plano de Deus foi libertar-nos da escravidão em que estamos Exatamente. ao pecado, e isso é um trabalho de Cristo, é um trabalho do Espírito Santo. Cristo pagou a dívida por um lado, mas depois o Espírito Santo tem outro trabalho. Não sei se estão a ver. Exatamente. Cristo paga a dívida que nós temos para com Deus, morrendo por nós, mas depois há que libertar-nos da escravidão do pecado dentro de nós. Exatamente. Quem é que faz esse trabalho? O tal Exatamente. Espírito Santo mencionado aqui, portanto, no capítulo 1 e no versículo 13, não é? Fomos selados com o Espírito Santo da promessa. É o Espírito Santo que nos dá essa vitória. Então é isso que nós temos que entender. Esta redenção do grande plano de Deus também é futura, porque a palavra redenção em Efésios aplica-se em dois tempos. Isso. No presente, Isso. quando somos perdoados Isso. e quando somos
E quando somos libertos da tendência, desta força para pecar à qual não conseguimos resistir, quando somos libertos disso pela presença da natureza divina em nós, pela presença do Espírito Santo, resta ainda uma redenção futura. Isso. E essa redenção futura é a redenção total do nosso corpo. Exatamente, isso mesmo. É a recuperação total do nosso corpo e depois a redenção do planeta Terra. Ou seja, o planeta Terra tem que ser reposto na condição em que estava no início, antes da entrada do pecado. Já agora, então, irmão, a redenção... nós fizemos... Maravilhoso. Eu lembro-me de nós termos falado disto também no trimestre anterior. Eu vou então recapitular. No momento da justificação, porque a justificação é obra de um instante, não é? Redenção presente. Nós somos libertos da penalidade do pecado. Muito bem. No processo da santificação, que não é num instante, mas é durante toda a vida, não é? Nós somos libertos do poder do pecado. Do poder do pecado, exatamente. Muito bem. No momento da glorificação, a quando a segunda vinda de Cristo, somos libertos da presença do pecado. Isso, nomeadamente correto. da nossa natureza pecaminosa. E finalmente, isto antes do início no início do milénio. No final do milénio, será o planeta inteiro que será liberto da presença do pecado. Exatamente. Portanto, a redenção é, portanto, nestas 4 fases, não é? Exatamente, 4 fases. Exatamente, é isso. Portanto, mesmo. E é isso que Jesus faz por nós. E é isto que Paulo procura dizer aos Efésios. E a tal confusão que eu falei há bocadinho entre pecado e natureza pecaminosa, se não é feita bem a distinção, por isso é que alguns dizem que iremos ser pecadores até à vinda de Cristo. Porque a nossa natureza pecaminosa vai permanecer até à vinda de Cristo. Isto é verdade. Isto é verdade. Isto é bíblico. Mas o ter a natureza pecaminosa não implica que a gente tenha que pecar desde que o crente é salvo pela natureza divina a habitar no crente, pelo Espírito de Cristo a habitar no crente. Ele não tem que pecar, apesar de ter a natureza pecaminosa. Exatamente. E Paulo é muito claro em Romanos 6,12, eu gosto muito deste texto bíblico, Romanos 6,12, quando ele diz aqui em Romanos 6,12 o seguinte: não reine, portanto, o pecado no vosso corpo mortal, para lhe obedecerdes em suas concupiscências. Ou seja, eu posso viver e vou viver no corpo mortal, porque Paulo diz em 1 Coríntios 15... Antes da conversão o pecado reinava. Depois da conversão o pecado já não reina. Não reina, exatamente. É uma decisão apesar nossa. de continuarmos a viver num corpo mortal. Se pecarmos é por escolha nossa. É por escolha nossa. Exatamente. É por escolha nossa, porque ele já não reina. Ele já não reina. Exatamente, é isso mesmo, tal e qual. Muito bem, irmão. Temos que avançar porque o tempo já está a esgotar. Depois temos, eu estava a pensar nisso. Irmão, vamos fazer agora aqui um avanço rápido. A lição de terça-feira... Aqui é muito importante, eu acho que é muito importante este pensamento que vem aqui na lição de terça-feira, em que é baseado no versículo 9 e no versículo 10 ainda do capítulo 1, que diz: desvendando-nos o mistério da sua vontade, segundo o seu beneplácito que propôs em Cristo Jesus, de fazer convergir em Jesus, na dispensação da plenitude dos tempos, todas as coisas, tantas do céu como as da terra. E isto realmente... Isto foi o que eu disse no início desta nossa recapitulação, que é a tal recapitulação das duas famílias, da celestial e da humana. Exatamente. E não só, portanto, é a união das famílias, da família celestial e a humana, porque a humana separou-se da celestial com o pecado de Adão e Eva. Os descendentes de Adão e Eva quiseram continuar separados da família celestial, então há essa separação, e Cristo vem fazer essa reunificação entre a família do céu e a da terra. Agora, não é com toda a família, ou seja, com todos os descendentes de Adão e Eva, como sabemos, não. São apenas aqueles que individualmente aceitaram o dom da graça redentora de Cristo. Portanto, esses formam uma família, que é, digamos, a família humana. Quando falamos em família humana, estamos a falar da família humana que foi redimida, ou seja, os seres humanos que foram redimidos, não dos que não foram redimidos, ok? E são esses redimidos que irão juntar-se novamente à família celestial, e com as famílias dos mundos não caídos seremos uma só família cósmica. Exatamente. Isto é tão importante que eu não consigo deixar de ler, apesar do tempo vai ir avançado, eu não consigo deixar de ler. Leia, irmão. Eu sinto o desejo de ler alguns textos do Espírito de Profecia acerca deste versículo 10, de fazer convergir em Jesus todas as coisas nos céus e na terra. E a versão Almeida Corrigida diz: tornar a congregar em Cristo todas as coisas. Portanto, já houve uma época no passado em que as coisas estavam congregadas à volta de Cristo, não havia dúvidas nenhumas sobre a pessoa de Deus e de Cristo, mas com a rebelião de Lúcifer no céu, as dúvidas instalaram-se acerca do Pai, acerca de Cristo, e as dúvidas instalaram-se acerca da justiça da sua lei. As coisas já não estão à volta de Cristo bem. Estão, mas não estão 100%.
Então, o objetivo do plano da redenção não é só para salvar a raça humana. O objetivo, lembrem-se que nós temos visto, o plano da redenção é para salvar os mundos não caídos que ainda tenham dúvidas ou que tinham dúvidas, e para salvar os anjos, os milhões de anjos que ainda tinham dúvidas sobre o caráter de Deus e de Cristo. E acima de tudo eu diria, o objetivo supremo é limpar o caráter de Deus que foi manchado. Limpar, exatamente. Então torna a congregar, diz o versículo 10. Vindicar o caráter de Deus. Torna a congregar à volta de Cristo todas as coisas. Ou seja, Cristo é digno de governar. Cristo é digno de ter o reino. A sua lei é santa, é justa, é perfeita. E ele é digno de governar, é digno de ter o domínio do universo. O Pai vai-lhe entregar isso. Agora, no fim dos tempos, ele vai-lhe entregar isso, o Pai. Então, ele é digno de governar. Então, todas as coisas vão ser congregadas novamente à volta de Cristo. E os textos de Espírito de Profecia dizem assim. E isto é extremamente importante, reparem. No Mensagens aos Jovens, na página 254, diz: a ordem dos mundos invisíveis, que os nossos olhos não veem, mas que eles estão lá, portanto, na nossa galáxia e nas outras galáxias, não é? A ordem dos mundos invisíveis é conservada pela obra mediatória de Cristo. Ou seja, o trabalho de mediação que Cristo está a fazer desde o pecado de Adão e Eva e que está a fazer no santuário serve também para conservar a ordem dos mundos invisíveis. Porque eles olham para o trabalho que Cristo fez, ao dar a sua vida, ao vir a este mundo, assumir a natureza humana, sofrer o que sofreu, o Rei do Universo, sujeitar-se a tanto maltrato por parte dos seres humanos, simples seres humanos que não valem nada, que não valiam nada, que ele próprio criou, sujeitar-se a tudo isto para salvar a raça humana. Eles veem que realmente Cristo é digno de louvor, é digno de adoração, é digno de ter o reino. Por isso é que ela não é que diz: a ordem dos mundos invisíveis é conservada pela obra mediatória de Cristo. Outro, o plano da salvação foi feito para reivindicar o caráter de Deus perante o universo, Patriarcas e Profetas, página 64. Por meio, e agora ouçam este, por meio da eficácia da cruz, os anjos do céu são protegidos contra a apostasia. Comentário Bíblico, volume 5, 1100, página 1132. Ou seja, por meio da eficácia da cruz, os anjos do céu são protegidos contra a apostasia. É a tal salvação preventiva que eu falei no início, não é? Isso, porque uma vez que eles têm a dúvida criada por Satanás há 6.000 anos atrás, aquilo pode explotar de um momento para o outro, dizer, não, eu afinal porque não quero ser... Porque aqueles que ficaram do lado de Deus também foram assaltados pela dúvida. Isso. Todos eles foram assaltados pela dúvida. Isso. Por isso é que a eficácia da cruz de Cristo serve para proteger os anjos da apostasia. Ou seja, mesmo os fiéis, não é? Neste momento, lá está, mas a eficácia da cruz, que já aconteceu, já é facto histórico, portanto já fez esse trabalho, ou seja, já fez esse trabalho até à cruz. Os seres celestiais, eles já estão imunizados. Já estão está escrito no comentário bíblico, já estão imunizados. Portanto, contra até a apostasia. Cruz, Cristo conseguiu fazer esse trabalho até à cruz, porque foi a cruz que realmente clarificou tudo. Não é? Eles já não têm dúvidas se devem Eu lembro-me tão bem, irmão, se me permita, eu estava a fazer o meu curso de teologia e uma vez um colega meu, português também, éramos da mesma turma, e estávamos na biblioteca a fazer lá os nossos trabalhos de investigação que tínhamos que fazer, e então cruzámos num corredor da biblioteca, e então eu ia para um sítio, ele vinha desse sítio, e ele apanha-me no caminho e disse: Paulo, eu tenho que partilhar contigo algo que acabei de ler. E ele mostrou-me um texto de Espírito de Profecia que eu não fixei na altura, mas eu li aquilo e eu fiquei encantado. Aquilo foi tão marcante, tinha sido marcante para ele e depois ele partilhou comigo. Foi tão marcante que eu ainda me recordo claramente do sítio onde nós ficámos ali parados no corredor a trocar aquilo. Então eu li e o pensamento era este: que os anjos que permaneceram leais a Deus só ficaram plenamente convencidos da malignidade de Satanás quando viram Jesus ser morto na cruz do Calvário. Morto por instigação de Satanás e dos seus anjos. Ou seja, eles viram que o seu Salvador, que o seu Criador, aliás, foi morto na cruz por instigação de demónios, ex-colegas deles, e aí é que eles perceberam, finalmente, digamos, como dizem os nossos irmãos brasileiros, eles usam uma expressão que eu acho muita graça: caiu a ficha. Ou seja, caiu a ficha dos olhos deles, ou seja, caíram as escamas, e aí eles puderam perceber pela primeira vez a grande malignidade que estava escondida no coração de Lúcifer. Exatamente, isso mesmo. Ou seja, aí, a partir deles ficaram totalmente esclarecidos e não houve mais porque até à cruz,
de certo Havia modo, dúvida. digamos, ainda havia lá a semente da dúvida. Havia Ainda havia dúvida. uma... Embora eles vissem Satanás fazer o que fazia, mas eles achavam, não tinham uma plena concepção da malignidade total do caráter de Satanás. Não. Quando Jesus finalmente morre na cruz e podem ver que Satanás conseguiu assassinar o seu Criador, não, aí realmente, digamos, ou seja, e isto dá-nos uma grande lição, irmãos e amigos, e a lição é esta: Deus tem que permitir, assim como Ele permitiu em Cristo, Ele hoje tem que permitir que que o mal às vezes atinja as maiores profundezas. Para quê? Para despertar a mente de pessoas e as pessoas possam compreender, epá, afinal de contas, eu estava enganado. Eu dou-vos um exemplo. Porquê que Deus vai permitir, e eu ouço muitos irmãos hoje queixarem-se de verem problemas dentro da igreja, de há males na igreja, e não vale a pena esconder, porque é um facto, não é? Também não convém andar a publicitar, não é? Mas que os males existem, não é? Não fazemos bem nenhum em dar a publicitar esses males, mas também é bom que às vezes falemos deles para encorajar irmãos que estão a ser afetados por esses males que existem da igreja. Mas o apóstolo Paulo tem uma frase que eu gosto muito, um pensamento que ele tem em 1 de Coríntios 11:19, onde ele diz o seguinte, olha, eu até estou aqui com a Bíblia aberta aqui neste sítio, 1 de Coríntios 11:19, onde ele diz assim: até importa que haja entre vós heresias, para que os que são sinceros se manifestem entre vós. Pois é. Foi necessário que Judas Iscariotes tivesse feito o que fez, de ter arquitetado um plano para entregar Jesus, ou seja, para ter traído Jesus, para que os outros discípulos que até ali achavam que Judas Iscariotes era o melhor de todos eles pudessem finalmente cair-lhes a ficha, não é? Os olhos se abrissem e eles pudessem reconhecer quem Judas Iscariotes efetivamente era. Cristo obteve a vitória. Hoje a igreja já está a ser sacudida e vai continuar a sê-lo e vai atingir o clímax da sacudidura. E quando atingir o clímax da sacudidura e uma classe numerosa sair para fora da igreja, ao saírem para fora da igreja, aqueles que ficarem vão perceber porque é que aqueles saíram fora da igreja. É isso mesmo, correto. E vão perceber porquê? Porque o caráter deles não era correto. Eles diziam-se cristãos, faziam-se cristãos, mas na realidade não eram. Isto é muito triste, irmãos. Muito triste. Porque alguns talvez até que nós amamos e amamos todo o nosso coração, nós vamos ver eles saírem para caminharem para a perdição e perdição eterna. Isto é muito triste. Mas isto vai acontecer. Foi triste, eu cada vez mais compreendo como isto pesou no coração de Deus. Ele ter permitido que o mal atingisse as maiores profundezas para que ficasse revelado a malignidade que ia no coração de Lúcifer. Isso mesmo. E correto. Deus tem que permitir que a igreja deixe ao mais baixo nível para que se manifeste o que vai no coração de cada um. E se possa cumprir aquela promessa, está em Malaquias 3:18, que diz: e vereis outra vez a diferença entre o justo. Eu vou ler esse texto. É um texto poderosíssimo. Neste momento está-se a dar uma polarização. Está-se a dar uma polarização na igreja, e essa polarização não vai diminuir, não pensem que vai diminuir, ela vai aumentar, ela vai intensificar-se, ela vai crescer, e finalmente vai acontecer isto, que isto é a palavra do Senhor, Malaquias 3:18, então vereis outra vez a diferença entre o justo e o ímpio, entre o que serve a Deus e o que o não serve. Isto vai ser completamente manifesto nos nossos olhos. Porque agora nós não vemos, nós não sabemos agora quem é trigo e quem é joio. Nessa altura saberemos. Porque aqueles que saírem de nós não serão dos nossos. E cumprir-se-á aquele texto de 1 de João 2:19, 1 de João 2:19, e deixem-me ler esse texto, que diz o seguinte, 1 de João 2:19, que diz assim: saíram de nós, mas não eram de nós. Porque se fossem de nós, ficariam connosco. Mas isto é para que se manifestasse que não são todos de nós. E durante a lei dominical, durante a lei do domingo, sair para obrigar os habitantes da terra a atingir-se-á o clímax da sacudidura. Aí sairá então, todo o joio da igreja. Exatamente. Todo. É. Só ficará trigo genuíno puro. E, aliás, cumprir-se-á aí na plenitude o texto de Amós 9:9. Eis que darei ordens e sacudirei a casa de Israel sem que caia por terra um só grão. Quer dizer que aqueles que caíram por terra não são grão genuíno, são palha. Uns joio. Passarão para o lado do inimigo e outros permanecerão fiéis à doutrina e à verdade.
Irmão, eu creio que atingimos mesmo o nosso limiar do tempo. Eu creio que Deixa-me temos só mesmo... acabar de ler o texto. Deixa-me só acabar de Sim, ler o então texto. leia só mais um. Comentário Bíblico Adventista de Sétimo Dia, no volume 5, na página 1136. E o resto do texto diz, isto é muito bonito, o plano da salvação é uma salvaguarda eterna contra a apostasia nos mundos não caídos. Isso. É isso. Que bonito. A cruz. O irmão está a ler nos comentários, não é? Não, eu estou a ler num apontamento muito antigo ok, que eu tenho ok. aqui na minha Bíblia, escrita a lápis. E à medida Já que agora eu vou diga ter- qual é a referência, por favor, irmão. É Comentário Bíblico Adventista do Sétimo Dia, volume 5, página 1132. 1132, ok. Portanto, e no volume, se for ao volume 7A, também tem uma página, mas eu na altura não apontei a página do volume 7A, porque é igual, mas apontei a página do volume 5. Volume então, 5, o plano da salvação é uma 1132. salvaguarda eterna contra a apostasia nos mundos não caídos. Fantástico. Então, queridos irmãos, a cruz de Cristo e o plano da redenção não é só para salvar a raça humana. Também para salvar, claro. Mas não é só. é também para salvar os anjos que não caíram, que não pecaram, e para salvar os mundos que não pecaram, mas que estão em risco de pecar, que estão em risco de cair. Exatamente. Estão a ver? Este é o plano da salvação. E agora, queridos irmãos, deixa-me ler-vos um comentário, uma linha do comentário à lição desta semana, dos comentários de Ellen White, na página 15, e que diz assim... Lembremos de que Jesus abandonou tudo por nós, que ele não só se tornou um exilado das cortes celestiais, mas também enfrentou por nós, e agora aqui é que isto faz-me, sabem, eu quando li isto pela primeira vez, irmão, já foi há anos atrás, e agora fiquei feliz que eles tivessem posto este texto aqui. Eu quando li isto há anos atrás, sabem que eu chorei. Eu veio umas lágrimas aos olhos e percebi realmente o risco que Jesus correu ao decidir avançar com o plano da salvação da raça humana. E o risco está aqui, portanto, explicado, está aqui dito, está escrito em vários... Mas ele consentiu de forma consciente em correr esse risco. Sim, e já agora, irmão, sim. deixa-me dizer isto. Sim. Nós também, na nossa caminhada cristã, nós muitas vezes sentimos que se formos ousados e formos... E quisermos ir para a frente com as nossas convicções, dando testemunho delas, nós corremos risco. Pois corremos sim. Mas pensem nisto e reparem, eu estou precisamente a pegar nestas palavras dessa citação para dizer o seguinte: então, se o nosso Salvador não se importou de correr um risco para a nossa salvação, para a minha e a vossa, haveremos de nós de não querer correr um risco para o avanço da sua causa nesta terra? Portanto, corremos os riscos. É arriscado a vida. Então, claro que é uma vida arriscada, claro que sim. É arriscado proclamar a verdade num mundo mergulhado no erro. Claro que é arriscado. É mais do que arriscado, é revolucionário, é tudo, mexe com tudo mas será que os membros de igreja e os cristãos compreendem bem o risco que Cristo correu? Exatamente. Será que compreendem bem? Eu acho que não. Sabem por que não? Olhem, aqui no Desejar Todas as Nações, na página 99 da edição de 2017 da publicadora Servir, está também na página 15 dos comentários de Ellen White, a lição desta semana, diz assim: Jesus abandonou tudo isto por nós, que ele não só se tornou um exilado das cortes celestiais, como enfrentou por nós o risco de derrota. Isto nós sabemos isto, muito bem, mas agora o que vem a seguir é que muitas vezes nós lemos, passamos por cima e nem reparamos no que está aqui escrito. Eterna. E de perdição eterna. Exatamente. Cristo correu o risco de perdição eterna. Isso. O que é que isto quer dizer? Quer dizer que Cristo teria que morrer morte eterna, Cristo nunca mais poderia entrar no céu, nunca mais poderia viver na casa do Pai com os anjos. Cristo correu o risco da perdição eterna. Isto é muito sério, muito sério. Eu quando li isto a primeira vez, eu senti que realmente o grande amor que Cristo teve por mim e por toda a raça humana, porque ao correr o risco de perdição eterna, o próprio Cristo, o próprio Filho de Deus, se ele não tivesse vencido o pecado da sua vida completamente em todo o pormenor, ele teria a perdição eterna. Isto é muito sério, irmãos. E aqui vemos realmente que o grande amor que Deus, o Pai e Cristo tiveram por nós, porque o Pai sabia que Cristo corria o risco de perdição eterna, de nunca mais ver o Filho. Nunca mais ele podia entrar no céu. Ele teria a morte eterna. Não me expliquem como.
mas o que está aqui escrito por revelação inspirada de Deus e está escrito por palavras idênticas noutros textos de Ellen White, aqui no Desejado está escrito assim desta maneira: correu o risco de perdição eterna. Então que o nosso amor surja dentro de nós Amém, para com amém. Cristo, porque o trabalho que ele fez ao fazer o plano da salvação foi um risco muito grande. Não é só de falhar e de não conseguir salvar o homem. Não, se ele tivesse pecado, ele próprio teria a perdição eterna como qualquer um de nós. Exatamente. Embora Terrível. não compreendamos muito bem como é que isso iria acontecer, mas o que está escrito por inspiração, por revelação, é que ele teria a morte eterna tal como nós. É. Isto é muito sério, irmãos. Talvez Isto é muito sério. uma pequena e fraca analogia que nós podemos dizer é: imaginemos uma bomba que está para arrebentar numa cidade e que iria destruir milhares e milhares de pessoas, e um perito em bombas, em minas, vai lá para desativar essa bomba. Ele corre o risco de também morrer lá ao ir desativar essa bomba, não é? De a fazer até explodir, em vez de desativar. Pois bem, foi o que o Senhor fez. Ele veio a este mundo, ele veio a um sítio minado pelo inimigo, mas demos graças a Deus porque o plano correu bem. Cristo venceu e oferece a sua vitória a nós para que nós possamos vencer também com Ele. Que o Senhor nos possa ajudar. Que Deus nos abençoe. Ainda havia aqui noções da lição de quinta e sexta-feira que não pudemos partilhar, mas eu prometo que nas próximas lições depois irei. A lição de sexta-feira fala da questão da predestinação. Eu prometo na próxima lição falarmos sobre isto. Ok, irmãos, ficamos por aqui. O nosso tempo já esgotou. Que agradecemos pela vossa participação, por nos assistirem. Eu sei que estas explanações são longas, mas nós pretendemos ir a fundo. Não queremos apenas passar, digamos, a explanação pela rama, não. Queremos ir mesmo a fundo, porque são temas que consideramos que são essenciais nós compreendermos para os vivermos no temor do Senhor. Que Deus vos continue a abençoar grandemente. Vamos terminar com uma oração. Senhor nosso Deus, nosso bom Pai, muitíssimo obrigado pela Tua revelação. Obrigado, Senhor, porque através dela nós podemos conhecer tanto acerca de quem Tu és, dos Teus planos para nós, de quem nós somos, daquilo que Tu queres fazer por nós, daquilo que Tu tens em reserva para nós. Ó Senhor, louvado sejas Tu pela Tua palavra e por aquilo que ela nos revela, e não só pela Tua palavra e por aquilo que ela nos revela, mas pelo trabalho do Teu Espírito Santo e dos Teus santos anjos em nós. Ó Senhor, obrigado por tudo. Nós somos completamente indignos dessas Tuas graças, mas é mesmo por isso, Senhor, que Tu nos ofereces a Tua graça, porque sem ela nós não tínhamos qualquer possibilidade. Mas ajuda-nos, Senhor, a reconhecer a nossa elevadíssima responsabilidade em pegar nessa graça e fazermos a nossa parte para permitirmos que essa graça nos transforme completamente o nosso caráter à imagem e à semelhança do nosso Salvador, para que um dia no Tribunal Celestial, diante de milhares e milhares e milhões de seres celestiais, Tu nos possas declarar justos e assim sermos dignos de alcançar a vida eterna pelos Teus méritos. Fica connosco, Senhor, livra-nos e protege-nos de todo o mal, é o que nós te pedimos e pela fé te agradecemos em nome de Jesus. Amém. Assim seja. Amigos, despedimos por aqui, até à próxima semana, que Deus vos abençoe grandemente. É a lição número 3. Deus.